para mais um Muqueca de Política, Gil. Vamos nessa, vamos nessa. E aí? E o papo de hoje? Rapaz, a gente que gosta de oratória, que gosta de quem fala com convicção, hoje a gente tá no céu, viu? Atenção, mulherada aí que nos assiste. Estamos aqui com a especialista Mônica Vale. Vamos falar sobre oratória política, Mônica. Isso, Para mulheres, né? exatamente. Eu acho que vocês merecem esse espaço. Eu acho que precisa desse espaço mesmo. Precisa. Acho que gostei quando você fala que quer formar essas leoas, né? Sobretudo, não é só o espaço físico que as mulheres precisam, não. Elas precisam de sentir que esse espaço é delas. Cada uma ter. Porque muitas vezes a mulher está pedindo licença para poder estar em algum lugar, quando ali é o espaço que ela pode se movimentar, o espaço onde ela pode falar, se reconhecer, né? Saber que tem um merecimento, que ela tem merecimento de estar ali. Então, não só o espaço, não. O espaço físico é excelente, é maravilhoso. Mas primeiro a gente tem que notar, as mulheres precisam notar, nós precisamos notar que os espaços estão ali e que a gente precisa também aprender a dominar esses espaços, né? Mas para dominar o espaço físico, a gente precisa dominar antes o espaço interno, o espaço dentro de nós mesmos. Essa questão de dominação de espaços, né? E quando se fala em política, é um meio que a gente sabe que é predominantemente ainda masculino, né? Muito. E a gente, ainda em 2025, a gente ainda vê em alguns momentos, dentro da política, algumas atitudes que colocam a mulher em segundo plano, né? E eu acho muito interessante sua iniciativa, né, de trabalhar a oratória visando empoderar mulheres para falar melhor, serem mais incisivas. Mas aí eu te pergunto, já que a gente está num meio que faz tanto essa diferenciação e que tenta colocar sempre a mulher em segundo plano, como é que você tem feito para conquistar também o seu espaço, certo? Que isso daí para quem está assistindo a gente também é muito importante. É você contar aqui como é que você fez para galgar esse espaço e chegar onde você chegou hoje. Não perder oportunidade, Gilson. Sabe, toda a oportunidade que eu tive na vida toda, em todos os lugares, eu sempre aproveitei, sempre. Nunca ausentei a minha voz, nunca calei a minha voz. Sabe? Claro que em certos momentos ali na juventude a gente vai se esquivando por medo, pela história, A porque tem muito imaturidade ainda a também, né? imaturidade. Mas quando a gente aprende que, opa, eu tenho um pensamento futuro, tem essa coisa de visão. Você tem que ter visão, visão de futuro. Quem quer chegar em Sim, algum lugar tem que ter visão de futuro. perfeito. E quando a gente tem visão de futuro, a gente não pode perder espaço, a gente não pode perder oportunidades. Eu sempre me posicionei nas oportunidades que tive, desde quando minha mãe. Eu sou filha de uma mãe, de duas filhas, né? E de um pai também, claro. Mas sou filha de uma mãe solo. Minha mãe me criou junto com minha irmã sozinha. Então, Sim. desde novinha, eu sempre quis ir muito para o mundo, para a vida, para poder lutar. Eu trabalho desde os 13 anos. Fui buscar meu primeiro trabalho. Eu trabalhava, eu estudava de manhã, aí tinha uma loja que eu fui buscar um emprego, me deram um emprego com 13 anos. Eu fui trabalhar nessa loja, eu trabalhava de manhã, eu estudava de manhã e trabalhava de tarde. Isso é uma busca por meios, né? Sim. Isso é uma busca por aquilo que a gente quer e aquilo que a gente acredita. Eu fui buscar isso, eu fui cultivando isso, eu fui buscando outros caminhos. E todo o caminho que eu busquei, não foi um caminho que eu me escondi para não aparecer, não. Foi um caminho para que eu quis aparecer, porque eu me vi como uma pessoa que tinha voz e precisava ser voz para conquistar aquilo que eu sonhava, para em busca e realizar os meus sonhos. Eu precisava ser isso. Então, é não perder as oportunidades que Legal. existem, que aparecem. Não se esquivar, né? Não se Não ter esquivar, medo. não ter medo. Mas para isso é preciso quebrar alguns bloqueios dentro de si. Sim, sim. É um Alguns caminho que bloqueios. depende também muito de autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Oratória é muito isso, né? De você se autoconhecer, saber o poder que você tem. Não só empoderamento de, eu sou. Não é só na vibe do empoderamento. Do Sim. empoderamento. No empoderamento vazio, né? que você tá Exatamente, falando. mas saber que você tem um poder dentro de si, que é a própria voz. O nosso poder é a nossa própria voz, é a nossa identidade como pessoa, a nossa própria Sim. voz. É aquilo que a gente exprime para o mundo. A gente precisa exprimir isso, né? Mas para que isso seja colocado para fora, a gente precisa saber o poder que tem dentro. O autoconhecimento é poderosíssimo. Sem autoconhecimento, você não consegue muito fazer nada, não. Aí você fica perdido no meio do caminho. E antes de falar mais, porque eu tô falando, vocês Não. abriram o podcast aqui. Mas Eu é tenho pra que, te ouvir. eu tenho que elogiar vocês primeiro, gente. Eu vim já com o meu discurso pronto para elogiar vocês, porque eu achei, sinceramente, eu como uma pessoa que sou comunicadora de alma, digo que assim,
o que arde dentro de mim, é a comunicação arde com fervor dentro de mim, amo, sou Legal. comunicadora de alma. Quando eu vejo um programa, um podcast, um projeto como esse, voltado para a comunicação, com nome tão próprio para nossa cultura, É. né? Para o que a gente tem aqui, para vocês trazerem essa coisa apimentada, essa coisa E a nossa moqueca é com misturada. dendê. Tem esse negócio É de todo mundo verdade. se vê que não- E isso foi genial. Essa ideia aqui não é para poder, Legal. mas é verdade, foi uma ideia genial. Que legal. Né? Que esse programa ele persista, né? Que ele continue, porque é Sim. uma ideia fantástica. Eu amei muito quando eu vi esse movimento. Até essa questão da imagem é muito boa, né? Então, Agora, parabéns por isso. me diga uma coisa. Você fala que a comunicação ela é o que você sente com maior fervor, mas a gente sabe que a comunicação é ampla. Como foi essa escolha pela oratória? Eu acho isso bacana entender. Pô, qual foi o estalo, a virada de chave? Onde é que você falou, pô, não, eu vou por esse caminho aqui? Porque os caminhos são amplos, né? Não Você foi. tem um leque enorme na Comunicação é muita social, né? coisa. Você pode ir para diversos caminhos, mas você foi nesse daí. Qual é a explicação? Por quê? Eu conversei com uma pessoa tem uns 20 dias. E eu falei com ela sobre esse meu novo movimento, porque ele é recente, inclusive, né? Eu falei, olha, eu realmente me descobri de verdade, me descobri como propósito. Ela falou assim, mas Mônica, nossa, é uma coisa que na sua vida sempre foi tão óbvia, parece que Deus escondeu para o momento certo. Essa coisa, né? Deus escondeu, que eu vivo muito a minha fé, e ela Sim. trouxe isso, né? Deus escondeu para o momento certo. Não foi rápida, não, Gilson. É um caminho aí. Eu estou trilhando o caminho da comunicação desde quando comecei a faculdade em 2006. Eu não foi essa coisa de não se esconder, né? Todas as oportunidades aproveitar. Eu sou de Candeias. E em Candeias tinha um jornalzinho lá, jornalzinho não que diminui, mas tinha um jornal, tinha a Rádio Baiana. Naquele momento ali, quando tinha um jornal, o dono do jornal me chamou. Ele, que você me chamava da Glória Maria de Candeias, né? Em 2006. Que massa. Eu tinha começado o jornalismo ali, Legal. no primeiro semestre. Você ser notada, isso E já grandioso. vista como uma referência. Uma que Glória Maria é referência, referência, opa, cara. aproveitei a primeira oportunidade que eu tive. Já comecei a trabalhar em comunicação assim que comecei a faculdade. Sim. Isso facilitou a minha vida. Eu aproveitei, sair de Sim. trabalhos para ganhar muito menos, para poder aproveitar a questão da comunicação. Para realmente viver, né? Para viver a comunicação. E comunicação. vivi desde o começo. Então, eu estou na comunicação não é desde quando terminei a faculdade, desde quando comecei em 2006. Então, venho trilhando esse caminho. Abrimos uma empresa de comunicação empresarial, que foi onde eu fiz minha pós-graduação em comunicação. Já tinha pensado sobre isso, inclusive. Fiz jornalismo, fiz comunicação empresarial. E lá na comunicação empresarial, aí entrei no movimento na igreja, né? E a igreja tinha um movimento chamado Fé e Política. E tinha um líder lá. Como ele sabia que eu era comunicadora, jornalista, ele me chamou para poder ajudar nesse processo de comunicação. Foi aí que eu entrei na política, foi ali de 2012 para 2013. Foi quando eu entrei de fato na política, para conhecer Legal. a política, para viver essa questão da política. Comecei uma campanha, fiz campanha de deputada federal, depois eu fiz a Já começou construção. logo. Já, A né? pancada já foi Já grande. foi grande. Depois eu fiz uma campanha, fiz a construção da marca, porque eu não participei ativamente da campanha em si, mas eu fiz a construção da marca da vice-prefeita, que foi vice-prefeita de Candeias, Márcia Gomes, ela foi vice-prefeita, fiz toda a construção da marca. Depois me convidaram para ser líder da comunicação da Câmara Municipal de Candeias, e eu liderei a comunicação da Câmara. Depois de sair da política. Deu uma pausa, deu uma pausa. Falei, não quero mais política na minha vida. Eu fiz aquele rompimento. Todo mundo Acho tem que a esse maioria da momento. Todo mundo já Tem fez esse isso momento, alguma A tem que ter maioria esse dos momento. comunicadores Tem tem que essa ter coisa esse da momento. ruptura, tem que ter mesmo. Eu tive esse momento de falar, eu não quero mais, eu não vou mais para política, eu quero, meu caminho é outro. E me enveredei. Mas por que você pensou nisso? Você Qual viu foi muita o- injustiça? O que foi que aconteceu, assim, pra você pensar desse jeito? Porque assim, a gente fala isso toda a campanha, na verdade. É, Eu acho que no É. meio da É campanha tipo você tá quem aqui... bebe de muito. 2 em 2 anos eu não quero mais saber de muito política. tipo quem bebe muito, eu não vou Nunca beber mais. Dessa Toda vez que é tem uma verdade, ressaca, não quero fala mais. isso. né? Mas por que você acha que você teve esse É porque eu sentimento? vivo uma vida em que eu acredito muito no propósito, na missão de vida. Eu acredito que a gente não tá, ninguém tá aqui por acaso, né? Eu vivo muito a minha espiritualidade, eu acredito muito, tenho muita fé em Deus. Eu vivo muito isso, é muito forte dentro de mim, grita muito alto dentro de mim, né? E quando
quando eu comecei a pensar sobre isso, eu pensei, isso aqui tá tudo errado. Eu tô sem propósito, tô fazendo por fazer. E dói na gente quando a gente faz a coisa só por fazer. Sim. Porque, sabe, as coisas ficam. Não tem sentido. E fazer sem sentido doía fazer esse sentido em mim, sabe? Então, eu precisei romper naquele momento, porque eu enveredei pelo caminho do desenvolvimento humano. Sim. Por buscar, né, conhecer mais sobre o comportamento humano, me conhecer mais como pessoa, conhecer mais sobre aquilo que eu pensava, buscar de dentro, sabe, Sim. Gilson, o autoconhecimento que a gente estava falando aqui, Sim. buscar dentro para saber como reverberar, como trazer para fora isso. Então foi esse momento que eu pensei, não está sem sentido, deixa eu botar sentido nisso aqui. O que ajudou muito a você chegar nessa questão da oratória hoje, né? Porque Ajudou se muito. você entende por dentro, na hora que você expressa isso através da voz, Exatamente. é que você É que você, né, encontra um coisas- caminho. E a voz e a política, elas têm tudo a ver. Tem Política tudo a sem ver. voz Tem Agora, tudo a assim, não ver. existe. Então você não podia fugir. Nesse universo que a gente está vivendo hoje de candidatos fakes, de personagens, que a gente vê muito personagem dentro do processo político, né? Uhum. E vê muita gente que a gente sabe que não é aquilo, Sim. né? E às vezes até a fala, a oratória muda, o jeito muda, até a forma de se vestir muda, para poder criar assim, um personagem. Tipo assim, o que você está achando desse tipo de. Não é novidade, porque sempre existiu dentro do processo político, mas assim, hoje com as redes sociais a gente começa a perceber mais, Mas né? Porque ninguém consegue ser 100% artificial 24 horas por dia, 7 dias na semana. então vamos lá. É um dos piores erros hoje, atualmente, porque a gente sabe, como você falou, sempre existiu isso, principalmente sobre criar personagem. Quando você não tinha a mídia social, criar personagem era fácil. Você criava um político ali, você via de vez em quando o político. Para você, ele era aquilo que você tinha visto. Mas hoje não. O político ele tem que estar, é dever dele estar na rede social. E as pessoas estão ali todos os dias analisando para ver se é verdade ou se é mentira aquilo que você está fazendo. Então é mais difícil que você viva o personagem. Sim. Você tem que ser, de alguma forma, ali, trazer a sua verdade para o digital. E ainda tem o fato de que todo mundo hoje é um videomaker, né? Então É. o cara pode até dentro da rede dele estar tentando manter aquele personagem até o último instante, mas às vezes quando ele tá na rua distraído tem alguém que tá ali para captar uma imagem, né? Então isso aí que você falou é a tônica da comunicação política hoje, é verdade. Exatamente. E nessa linha de que antes você podia fazer um personagem e tá tudo bem, hoje você não consegue fazer mais isso. E digo que é o maior erro de um orador, de um político, seja de quem for, porque a oratória ela é ampla, né? Hoje eu estou mais direcionada para o nicho político e para mulheres na política por questão de propósito, mas a oratória ela é ampla e é para todos. O pior erro de um político hoje é abrir mão da naturalidade em detrimento de um personagem. De criar um personagem para poder falar para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão ali, Paulo, o tempo todo nos observando, o tempo todo observando se o político está ou não sendo real. É por isso que a gente estava falando aqui no off, que existem pessoas que você sabe que é personagem, mas ela é um personagem, mas é tão construído. Então, ela vive tão aquilo ali, que ela vira aquilo ali, ela acaba virando aquilo ali, e vira um referencial para um nicho de pessoas, para um grupo de pessoas. Então, Aquele personagem passa a ser uma verdade, né? Uma verdade. E as pessoas estão o tempo todo buscando ver se aquela pessoa realmente está alinhada com aquela verdade. Então, ela vai viver. Ela tem que Mas fazer. aí fica mais difícil para a Fica mais pessoa. É um também, porque malabarismo, né? Imagina malabarismo. você viver quem você não é a sua vida Você toda. é doido. Chega uma hora É que uma deve dor. doer. Eu não tenho dúvida que chega uma hora que deve doer. É uma dor, mas também é uma escolha. É. Escolha. E carrega seus ônus e seus bônus, né? Ônus e bônus. Como toda quem tem que escolha na medir, vida, quem né? tem que medir é a pessoa. Tem que medir que se é bom, se é ruim, é a pessoa. Agora vai custar caro se ela sair do personagem. Aí né? É ela que vai medir. Se for o pilar de é- tudo, desaba, acabou. Vai ter um momento que desaba. Mas hoje, é o que eu acredito, é que as pessoas, é o que o político, ele tem que ter personalidade. Tem que ter. Ele tem que construir a personalidade. Eu assessoro Sim. hoje um político, vocês sabem, Sim, né? sim.
E todo o nosso movimento, sempre, desde o início, o SSOL, desde antes de ser político de primeiro mandato, e a gente construiu a comunicação dele toda nessa questão de personalidade, de trazer. Olha só, que a gente falou aqui E é sobre e ser é um político com fake, personalidade bem bem forte, né? forte. E eu não trouxe, a gente não Paulo trouxe. doido pra contar quem é. Não tem problema nenhum falar. Não tem problema nenhum falar. Ele tá doido pra falar aqui. Paulo tá doido Não, pra porque falar. Sabe por quê? De fato, é um cara, é uma pessoa. Já era. Já Já ele, foi. ele é, de fato, uma pessoa assim que ele é firme Pronto. nos propósitos, nas palavras. Assim, Exatamente. e isso é bom pro político. Exatamente. Assim, ele é verdadeiro naquilo que ele fala. Pronto. Foi isso que a gente trouxe para a comunicação dele. E a comunicação é isso. Você falar, não, a comunicação tem que ser com verdade, tem que ser. Porque muitos marqueteiros defendiam que a comunicação não tinha que ter verdade. Até antes das redes sociais era assim, não tem que ter verdade, não tem que ter verdade. A gente tem que construir aqui, senão você não vai ser aceito. Eu sou contra essa ideologia. Você tem que ter a verdade. Agora sim, ó, a gente sabe que a verdade, ela pode não ser construída, certo? Pode ser Sim, construída, mas sim. ok, vamos supor que a gente está movimentando a comunicação através de uma verdade, está mostrando uma verdade. Só que essa verdade, a gente mostra a verdade que a gente quer. É. Não é que a verdade que, por exemplo, você tem um político em que ele bebe muito. Aí vai do ponto de que é legal ou não você colocar o político bebendo muito na comunicação dele. É uma verdade dele. Você traz para a Sim. comunicação, Se você né? quiser. Você mostra ou isso se não. você quiser, mas é É. uma verdade dele. Mas a gente escolheu trazer, não que esse seja o caso dele, mas a gente escolheu trazer, primeiro, o Sapucaí estava ali como um vereador de oposição, ou melhor, como uma liderança na época de oposição. A gente traz Sapucaí como essa liderança, ele já tinha um posicionamento marcante, a gente traz muito isso para a comunicação dele e marca aqui. Marca como a pessoa contundente na comunicação. E traz também o lado muito humano dele, porque ele é uma pessoa muito humana. E as pessoas gostam desse lado humano. Trouxe muito isso, trouxe muita verdade dele como pessoa, porque ele tem essa questão de ser uma pessoa muito verdadeira. Ele diz aqui para você o que ele está dizendo, ele está falando com você e acabou. Ele não está muito medindo isso, não. Trouxe essa verdade, a verdade de quem ele é como pessoa e a verdade de quem é como político, como pessoa política, né? Então, tem outras verdades de Sapucaia. Tem outras verdades. E a gente não trouxe só para se diferenciar isso. Esse embate da verdade, do que é verdade, do que não é. A gente teve até aqui um embate curioso com outro entrevistado, justamente pelo fato de que ele enxergava um pouco do que você enxerga, que é importante mostrar a verdade da pessoa, mas o conceito dele era que isso não é marketing. Mas não é. Assim, eu enxergo que o cara tem 10 verdades. Você escolhe mostrar uma e potencializar isso, é marketing. Claro Não é que porque aquilo é a substância da pessoa, que é a porque- forma que você dá a ela Na verdade, deixa de antes deixa da de ser a forma verdade, de você né? fazer era você tinha um problema, um defeito, não posso chamar de defeito, porque às vezes defeito para um é qualidade É. para outro. E antigamente você falava, como é que eu vou esconder isso? Que você conseguiria. Hoje, qual é a melhor forma que eu vou mostrar isso Perfeito. para que eu, né, consiga incomodar o mínimo de pessoas. Perfeito. Aí você vai fazer qualitativo em cima disso para poder entender. Aí você vai começar a pesquisar Sim. comportamentos, como você faz. Aí você vai mudar a fala dele, como você está dizendo, a oratória dele, como é que ele vai se portar. O cara tem um histórico que agrediu a esposa no primeiro casamento. Esse cara vai ter que você tem que ter relação, tipo assim, qual é a relação que ele tem com as mulheres? Porque senão aquilo vai ficar gritando o resto da vida. É. Ele se perdoou por aquilo, tipo assim, passou por aquilo, como aquilo passou na vida dele? Hoje representa o que aquilo? Ah, não, hoje é normal, ele continua tratando as mulheres como ele tratava há 20 anos atrás. Não Assim, aprendeu ele nada. Não aprendeu nada. Então, assim, não é esse tipo de comportamento que você quer de um candidato hoje, de um personagem, um político hoje. Sim. Então, Pelo contrário, é a forma como você trata que eu acho Essa que é isso vertente aí. sobre o tratamento dos erros, claro que aqui o Paulo ele foi um pouco extremo, um erro que a gente sabe que a sociedade como um todo ela condena, né? É uma coisa que é isso. Não, condena hoje, mas claro, há 30 anos atrás era uma coisa normal, né? normal, É. infelizmente, meu amigo. E aí assim, a gente pega alguns candidatos onde alguns pequenos erros ou alguns desacertos, eles até podem ser motivo de humanização, né? É interessante a gente notar isso, que é o que chamam de efeito pratfall, né? Você pega uma coisa ali que o cara faz de errado, mas torna aquilo um marketing, torna aquilo uma forma de talvez mostrar que ele é igual a quem tá do outro lado.
E ainda voltando para o que você estava falando sobre como a gente vai transmitir a verdade, hoje a gente sofre muito, né? Que você falou da rede social, o cara tá ali o tempo todo, então as pessoas estão observando. E hoje a gente sofre muito porque antigamente tinha o que chamava de agenda setting. Você chega lá, bota o Era cara mais na fácil. televisão e diz que é assim, assim, assado. E o que rolou na televisão contagiou as pessoas. Então aquilo ali vai ser discutido na casa, vai ser discutido no trabalho. Hoje não dá mais para fazer isso. O marqueteiro ele tem que lidar com as pessoas estão falando isso e eu tenho que, a partir disso, tornar a mensagem agradável, interessante, para fazer com que todo mundo se conecte, né? Então, é um desafio maior. E aí, como é que você hoje prepara, né? Você fala sobre um político específico que se assessora, mas a gente sabe que você trabalha com uma gama de pessoas. Claro. Como é que você prepara as pessoas para entenderem essa nova realidade? Porque às vezes o político ele é muito eucêntrico, né? O que eu falo vai virar notícia, o que eu falo as pessoas vão se importar. E não é mais assim. Então, como você tem preparado as pessoas Não para é isso? mais assim, não é mais assim. E quando eu falo de que não é mais assim, o político ele também precisa entender que ele precisa sentir o momento cultural, sentir o momento do que está acontecendo no mundo, está acontecendo no país, está acontecendo no estado, se está repercutindo na cidade, se está repercutindo na comunidade que ele representa, para que ele se expresse, traga uma comunicação mais assertiva e uma comunicação mais Para não ficar próxima falando das o que ninguém quer pessoas, saber, né? né? Então, a preparação é essa, né? Você saber onde você está e para quem você está falando. Não adianta você estar falando de água, não adianta você estar falando de buraco, se o problema ali É falta de daquela... água. Daquela localidade não é isso. Exatamente. É um E problema totalmente diferente. eu acho que é um padrão que você já deve ter encontrado, o Paulo também deve ter encontrado e eu. Infelizmente, o político ele acha que, por ele ser político, o que ele vai falar é o que importa. Não é mais, né? Isso acabou. É uma coisa que, infelizmente, se tornou comum lá atrás. O político ele ditava, né, o que ia acontecer, porque ele tinha controle dos meios de comunicação, mas hoje é mais fácil controlar, mas hoje descentralizou demais. todo pô. WhatsApp é um... Descentralizou demais. Hoje o Paulo é um criador de conteúdo. Sim. Você é uma criadora de conteúdo, eu sou um criador de conteúdo, a mãe é Exatamente. criador. E cada um aqui tem um canal que vai fazer com que as suas ideias elas fluam, né? Isso dificultou muito para a galera que ficou com a mente mais lá atrás, né? Mas aí Paulo falou aqui, por exemplo, sobre políticos que assumem personagens e tal. Quem entendeu também como é o jogo, Uhum. tá nadando de braçada à frente dos outros, Tá. né? Está aproveitando, está nadando, está surfando na onda, está vivenciando isso bem. Agora, na contramão disso, tem aqueles que acham que para viralizar tem que fazer qualquer coisa. E Qualquer que vão negócio. na onda do viral, que é horrível, que é ruim, que não fala nada sobre identidade, não fala nada sobre a pessoa em si, não fala nada sobre o outro, não fala nada sobre a identidade do outro. Você já precisou barrar, assim, o político que tava com aquela sede de fazer aquele viral, usar aquela música, já Já. teve que cortar? Já tive uma ideia mirabolante dele. Sempre tem. Uma ideia Genial, assim, né? Uma ideia assim incrível que eu falei pra ele, fiz assim, que loucura é essa, pelo amor de Pelo Deus. amor de Que Deus. loucura é essa? Massa, mas não vai dar certo, né? Me ajude a Isso te aí vai dar ajudar. um rolo, você vai virar, mas vai dar um rolo, vai dar... E às vezes é um viral tão desnecessário, é um desgaste tão forte para a imagem que por essa questão da pessoa querer tanto viralizar, querer tanto ser notícia, querer tanto, sabe, entrar na onda, ela não consegue medir essas coisas, porque é tudo curtida por curtida, visualização por visualização e mais nada. E a questão do viral tem outra coisa também muito ruim, Paulo. É que você vê outros políticos viralizarem e você querer entrar na onda e você não entendeu o contexto do político. Rodrigo Manga é um exemplo disso. Pois é. Não entendem, e muitas vezes, ele é case, inclusive, né, nessa questão de comunicação viral, mas não entendem que o Rodrigo Manga, ele viraliza numa exceção muito grande, porque há um sentido nisso. Ele quer uma projeção nacional. E às vezes o cara tá aqui. Não, e vamos falar daquela questão do histórico. Pô. Ele era o rei do camarote, ex-viciado em drogas, então, assim, pra ele entrar nesse discurso de viral. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, Porque tá se ficarem falando do que era, do passado dele, do que foi a história dele, ele precisa não ia construir. render. É verdade. E Ele não digo ia mais, conseguir render. ele casa perfeitamente com aquele tipo de comunicação, porque ele é um cara que fala alto, Exato. Fala. espalhafatoso, Nossa. não tem vergonha de fazer, Zero inimigo vergonha. da timidez. Ali tem Aí- sempre personalidade no Aí cara. você pega Paulo.
um cara Imagine mais Paulo introspectivo, Imagina. um cara mais sério. E aí você vai colocar ele pra fazer aquilo ali. Vai funcionar quando? Não vai funcionar. Entendeu? Aí a gente até falou sobre isso aqui com uma outra convidada nossa, que é aquela coisa, é a trend pela trend. Aí o cara vai lá, faz e bota assim, entrei na trend. Tá, amigo, isso aí diz o quê Tem pra quem tá do outro problemas sérios lado? com isso. Isso aí significa o quê pra quem tá do outro O que lado? você se identifica Quem dela? entrei na trend, sim, tem uma boa parte do seu eleitorado que não sabe nem que porra é trend. Já começa daí. Exatamente. Pessoal mais velho, trend. Minha mãe mesmo, se eu falar pra minha mãe que trend, minha mãe fica... Ah, não, Já ouvi falar, mas não sei o que é. É de comer? Então, assim, qual é o grande problema? Às vezes tá tão desconexo da realidade do cara que você não tem nem como começar a explicar por que não fazer. Tipo assim, não, você não pode fazer por isso e isso. É difícil, né? Despersonifica. Pronto, tocou no ponto. Despersonifica totalmente. Você quebra todo o esforço. Todo esforço. A identidade se vai por água abaixo. Você tá fazendo uma coisa acontecer, você tá mostrando ali, olha, você tá com sua identidade é séria, não dá para você ficar brincando. Eu tive um problema não. Para mim isso na campanha foi excelente ter acontecido. Porque eu tinha um candidato que fiz a campanha agora de 2024. Tinha um candidato que ele era um candidato meio que era rivalzinho ali, né, do candidato que eu estava assessorando, fazendo a campanha da comunicação. Aí, a coisa da trend, a coisa de brincar com personalidade, com identidade, era tão séria para ele, de ficar brincando, que isso agregava muito pro meu candidato. Porque o meu candidato, a minha tratativa na comunicação era uma tratativa séria, eu precisava trazer a seriedade, enquanto aquele outro candidato achava que a trend... Isso vai muito dos profissionais que estão por trás, tá? Que acabam ali fazendo a cabeça. Sim. Acaba achando que a trend vai dar certo, a trend é maravilhosa, que todo mundo vai rir, a graça pela graça, você dá risada, A fazer graça os pela povos graça sorrirem, é péssima. mas você não leva na sua ideologia, você não leva aquilo que você tem, você não mostra quem você é de verdade, você não conversa olho a olho com as pessoas acabam não percebendo quem é você, porque você resolve brincar, ao invés de mostrar por que você está aqui, o que você realmente faz. Ah, você faz uma, faz duas, mas outra coisa também, rapidinho. Não, Gilson. Você tem que jogar duro mesmo, a gente veio te ouvir. Exatamente, tem que ouvir. A gente veio te Na escutar. campanha teve outra questão. Eu tive essa questão com um candidato meio concorrente ali do meu, mas também tive uma questão com o pessoal da juventude. Entrou a galera da juventude na campanha. Maravilhoso quando a juventude vem, a juventude quer mostrar ali serviço. Sim. E você vê que os perfis de juventude partidária na campanha, eles viralizam muito, porque tem muitas ideias, muita coisinha, muito... Sim. Aí veio a galera da juventude. Que é massa, vem por prazer, vem por voluntariado, vem ali porque compram, né, vestem a camisa, que querem estar com o candidato, vem por nada, não estão recebendo nada, mas querem contribuir com a campanha. Meu papel ali era ser uma pessoa para direcionar, né? Sim, para podar o que tiver que ser podado, né? O que é que eu fiz? A galera veio ali com muita energia, queriam muito fazer, queriam muito acontecer, e aí você tem que ir com todos os dedos e falar, olha... A ideia é bacana, tá? É massa, não única, mas vamos aqui, ó. Isso aqui é massa, essa ideia é boa, essa ideia é casa, essa ideia é genial, essa ideia. E vinha com muita energia. Você tem que mostrar que nem toda ideia boa vai casar com a identidade. Foi o que aconteceu com. O contrário aconteceu com esse outro político que eu citei para vocês. Veio com ideias de que vamos viralizar. Você viraliza, mas você despersonifica o candidato. E sabe qual é a resposta disso? O que aconteceu com ele? Felizmente perdeu a eleição. Não é que a ideia é ruim, né? Em si. É que... Eu tive uma como você situação falou, não dessa com a conecta. juventude. Eu tive uma situação dessa com a juventude na eleição passada, numa cidade onde os jovens vinham muito querendo fazer isso. E o candidato à campanha do prefeito tem que ser uma coisa mais séria. De fato, tem que ser. Claro. O que foi que a gente fez? A gente criou uma outra rede paralela, que essa rede era só meme, só Perfeito. bagunça, só eu essa gosto. linguagem Eu mesmo gosto. de juventude. Então, assim, Eu adoro tinha isso essa aí. rede que funcionava paralela que às vezes Pode eu me pegava uma chamar pra notícia que trabalhar com isso aí que repostava eu ali. gosto demais. Você gosta, você é uma fera nisso. Eu adoro. Você é uma fera nisso. Eu não gosto, tipo assim, porque eu não gosto muito disso na rede do candidato. Ele sabe fazer bem. Ele sabe fazer, porque pra mim é andar em corda bamba. Você colocar isso na rede do complicado. candidato. Porque é difícil você fazer isso na rede do candidato. Sem porque perder a mão, né? uma palavra mal colocada já foi. É. Já foi. Você perde todo um trabalho de construção da imagem que você fez. Assim, quando você cria uma rede paralela, são os jovens falando isso. Massa, legal. Verdade. É de jovem para rede, jovem. Já tá? foi. É legal. Dá Dá pra pra... galera. É a linguagem deles. Eles falam assim mesmo. Aí é É diferente. diferente. Mas você tem que Exatamente, ter um cuidado muito totalmente grande. Exato. Essa questão de meme aqui, aí é o especialista aí é que sabe.
Esse risco que você citou, eu acho interessante a gente até voltar e revisitar, é o seguinte, a gente tem visto, infelizmente, por influência, né? Não que o manga queira que a galera copie ele, mas o sucesso influencia, né? Sim. E a gente acaba vendo outros políticos que estão fazendo comunicação de uma forma muito vazia. E aí o que acontece? A gente tira a comunicação de ser o meio e acaba tornando ela o fim. Ou seja, o cara ele não faz mais um asfaltamento da rua como fim e a comunicação daquilo como um meio. Ele passa a tornar a comunicação o fim. Então, tudo é voltado para o cara comunicar, engajar, viralizar. Eu não tô aqui condenando quem entende a importância da atenção, porque a atenção ela é muito importante, né? O Lucas até deu uma aula aqui. O Lucas Pimenta, ele é muito fera quando fala de atenção, ele fala sobre a importância. Mas é você saber chamar a atenção, reter a atenção das pessoas, mas, como você falou, eu achei perfeito quando você fala, sem despersonificar o cara, ou seja, a gente entrevistou o Edgar Beuzen, que assessora o Otto, e ele não pode pegar o Otto agora e botar com uma cuia de água na mão correndo e intercalando com um vídeo viral de um corredor americano, Você como entende. o manga faz, né? Já não sei se você consegue imaginar, você já tá rindo aí só de pensar, né? Você consegue imaginar A gente ri, mas Otto aí Alencar, o que né? acontece? Então, E até por essa coisa de você querer pegar qualquer pessoa para poder colocar na comunicação e achar que hoje tudo é digital e você faz de qualquer jeito. Bora botar aquele menino ali, porque a gente treina o ele menino, sabe bota editar lá, vídeo. ele sabe editar vídeo. Isso dói para quem é comunicador. Porque, veja só, a gente sabe que a gente precisa buscar ali, fazer um mapeamento de quem que é, qual que é a identidade. Inclusive, eu estou lançando no mercado agora, que é o meu produto de mentoria, o Sou Voz. Sou voz para mentorar mulheres na política, né? Que Massa. querem ter voz na política, que querem transformar, que tem esse objetivo, esse propósito de transformação. E nesse programa eu foco ele em 3 pilares: a identidade da pessoa, do político, né? Da política nesse caso, da mulher que faz a política, a identidade do público-alvo, que são as pessoas que estão ali, que recebem um conteúdo, e a identidade da mensagem. Você precisa saber quem você é, quem o outro é e onde que essa pessoa vive, quem que ela é e o que você vai falar para ela. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E quem você é, a pessoa que você é, importa muito. Às vezes, sabe o que acontece, Gilson? Você você cria a personagem, você cria o personagem porque você desmerece a própria história, começa a desmerecer. Tira pontos que são tão importantes de quem você é, do que você carrega como repertório, de quem você carrega, né? Todos nós somos Sim. dotados de histórias. A gente vem com a E bagagem. a história conecta demais. Ela conecta quando você consegue olhar no olho da outra e falar: eu sou dessa forma, eu vim dessa linhagem, eu faço de tal forma, e a outra reconhecer em você. Isso é brilhante, isso é perfeito. Sim. A história ela tem esse grande poder. E às vezes a gente diminui quem a gente é para poder parecer alguém que não é não ninguém compra. E que não conecta com Não você, conecta. né? É aquela coisa, você vê aqui, mas quando você ouve o discurso, aí você fala, peraí, É verdade. tem alguma coisa diferente, Você aqui, né? uma vez eu fui numa Fica nutricionista. até forçado, né? Foi exatamente, eu estava na nutricionista, ela falou: olha, eu falei, nossa, como você é diferente, você fala aqui diferente, gostei de conversar com você, mas na rede social ela é sisuda. Tem uma outra pegada, Aqui, né? ó, ela fala, todo mundo que vem aqui fala isso, sabe, com uma naturalidade, e ela não, sabe, você deixar de ser você para poder achar que o personagem que você tá criando, ou a pessoa sisuda, que às vezes é isso, você perde a naturalidade, como eu falei aqui inicialmente. O pior erro de qualquer político, qualquer mulher que está na política, é deixar de trazer pontos da sua naturalidade, da sua personalidade, de quem você é, para forjar ali uma personagem para convencer outra pessoa. Primeiro, quando você está tentando convencer uma pessoa de quem você não é, você nem se convence, como é que você vai acreditar que você está convencendo a outra pessoa? Não vai, não Porque, vai. Paulo, as pessoas percebem. Não As vai. pessoas E percebem assim, isso. a gente tem um exemplo aqui que a gente pode dar, que é a personalidade do nosso podcast, por exemplo. É legal até a gente falar disso assim. Por que que eu enxergo que a gente, em tão pouco tempo, a gente conseguiu fazer com que ele tenha voz no meio do marketing político e hoje a gente tem dentro dos nossos seguidores os maiores players do marketing político. Por quê? Porque o podcast ele é uma representação real do que a gente é. Exato. A gente é descontraído,
A gente tem essa veia A da gente só coisa senta aqui e bate o baiana. papo, não adianta, A gente tem gosta de um personagem. papo descontraído. O podcast, ele, na rede, ele, o povo, o nosso povo lá, né? Ele é exatamente isso aqui. Ele brinca, faz trocadilho. Ele usa frases de um político da direita com o da esquerda para fazer uma exatamente. resenha. E deu certo por isso. E aí, às vezes, o cara chega lá com uma potencialidade enorme, né? Como você já deve ter enxergado. E o cara tá tolhido, tá por impressões, por pessoas que orientaram ele de uma forma diferente. Ele tá tolhido ali do que ele tem de Não melhor. consegue reverberar aquilo que ele E aquilo ali realmente é. nunca vai ter voz de verdade. Por quê? Porque o cara tá segurando o que ele tem de melhor. Se o cara for ele é o único. Se a pessoa for ela é a única pessoa. Mas aí você começa a ouvir, faça assim, faça assim, faça assim, é melhor. Tem gente que fala assim, pô, faça assim que é melhor assim. Cara, eu já vivi 45 anos da minha vida, você vai me dizer agora o que é melhor pra mim nessa altura do campeonato. Então, assim, é complicado porque a gente deixa de ser a gente, Sim. deixa de ter essa essência nossa para poder atender a vontade, o vontade do desejo outro. do outro e acaba sendo. Porque foi o que o Gilson falou. Isso aqui, ele é formado de. Vai acontecer. Isso aqui Sim. vai acontecer. Vamos fazer isso aqui acontecer. E vamos ser natural. Sim. Não tem nada combinado aqui. A única coisa Perfeito. combinada aqui é a pimenta malagueta com a pimenta de cheiro E o ping-pongzinho no final. no final. O resto vai É acontecendo. o papo. Inclusive, foi o que a gente conversou. A gente perguntou qual era a pauta. Eu falei assim: você vai tirar de letra qualquer assunto que a gente falar, não foi isso? Exatamente Não foi isso que a gente conversou? Exatamente isso. Então, Você deixa... Mas você sabe o que é que isso acontece, Paulo? Quando você age segundo aquilo que o outro pensa, sem dar prioridade àquilo que você é, porque você não se conhece. Você acha que tem que Ou agradar não tem a o outro. segurança. Não tem a segurança, é isso. Eu acho que às vezes falta Você muito sofre uma essa influência questão de- externa Exatamente. justamente por não saber É quem você inseguro, é. não sabe lá não dentro, sabe né? do potencial, não sabe que É. você pode ser você sim. Eu posso ser a sim. minha voz. Posso falar da forma como eu quero, olhar no olho das pessoas. Inclusive, quando a gente faz isso, sendo quem a gente é, olhando de fato no olho das pessoas, mostrando, olha, aqui sou eu, olha, o meu pensamento é esse. Sim. Olha, a minha história é essa. É muito mais Então, fácil de convencer, gente. Esse seu trabalho de oratório, ele é muito mais, além de voz, Muito mais além de voz. muito mais. Você tem comportamento, você tá mexendo com isso. O verbal é o não verbal, é a presença, é você estar e mostrar que está presente mesmo sem falar. É você estar ali com as pessoas. O não verbal conta muito, né? As expressões contam Tudo muito, fala, não só né? o verbal. Tudo fala, né? Exatamente, tudo fala. O piscar, né, de olho, o ficar olhando muito para qualquer lugar. Tem um interlocutor falando aqui, você está do lado do interlocutor e você está. Isso também fala. Então, o trabalho a oratória não é só voz. Sim. A voz, ela vai trazer a completude de um todo, né? Da sua vestimenta, do seu visual, do seu comportamento, da sua gesticulação. Paulo, estamos sendo analisados aqui. Será? De cima a baixo hoje. Me ferrei. Ixi. Não, vocês Você vê são- na paleta do programa, você vocês tá bem, são- cara. Eu tô na paleta. Os dois estão na paleta do programa. Os Você tá dois. bem, você tá bem. certo, tá certo. Foi combinado, inclusive, né? Mas assim, a gente brinca, claro, porque é o nosso jeito, mas assim, isso daí é uma coisa muito séria. E pode ter certeza que assim, a gente gostaria de ter em toda a campanha alguém para chegar no candidato Pensar nisso. e fazer esse alinhamento, né? Porque às vezes a gente até consegue construir uma mensagem muito boa, a gente consegue construir um conceito de campanha muito bom, mas o cara ele destoa muito. Estou. E aí fica aquela coisa, como a gente falou aqui, de não casar, né? Por quê? Porque faltou um trabalho de verdade. E aí eu falo, por exemplo, eu já tive uma campanha onde o político ele não conseguia falar 3 frases de frente para uma câmera. Juro para você. Os vídeos eles eram, a gente tinha que fazer o corte de câmera, então o cara falava uma frase olhando para aqui, aí já tinha uma câmera posicionada aqui para ele virar e falar outra aqui, por quê? Porque se a gente botasse ele para falar tudo de uma vez aqui, não saía. Então, essa coisa de você conseguir dar esse alinhamento, dar esse direcionamento, pô, isso é fantástico. É um trabalho realmente minucioso. Agora, Isso é trabalhar os pontos fortes. Porque às vezes, quando o cara ele não fala direto para a câmera, ele fala direto para você. Você E vai sai. trabalhar isso, você vai trabalhar a câmera, vai ter que trabalhar o rostinho dele. Às vezes você faz isso, o jogo de câmeras, né? Sim. Trabalha 2 câmeras para poder pegar aquilo que de melhor ele consegue dar. Eu tive um exemplo, não foi
de câmeras, não. Mas o primeiro discurso de um político, né? Eu dei para ele fazer o primeiro discurso de bancada, né? Foi a posse, o dia da posse. E esse político, ele foi ler o discurso. Naquele dia, eu vi o erro que eu tinha cometido. A gente comete erros também, comunicador, né? Claro. A gente, como profissional, a gente também comete erros. Eu vi o erro, porque eu treinei. Na hora que ele fez, eu fiz, acabou. Porque perdeu totalmente a naturalidade, ele ficou totalmente engessado, ele não soube brincar com aquilo ali, Engessou ele o não cara. soube falar aquilo que tinha sido, nós tínhamos treinado, tínhamos visto batido ponto a ponto, mas na hora da entrega ele não conseguiu ser real, perdeu a naturalidade. Então, a gente trabalha agora antes sem roteiros, ou melhor, trabalha com o roteiro, mas sem um papelzinho para que leia Pra ponto a ler, ponto, né? porque senão a pessoa se perde completamente. Eu conheço É, oradores, Paulo, eu costumo fazer isso maravilhosos. muito com debate. É aquela Em coisa- debate eu trabalho tópicos, eu não trabalho é perguntas melhor. e respostas prontas. Porque se a pessoa entender tópicos, Já foi. já foi. E esse Eu é o acho trabalho que tem que eu ser acho que vocês feito. trabalham O bacana. interessante é você entregar a essência da mensagem, né? Exatamente. Para que ele fale do jeito dele, né? Eu acho que o grande exercício tá nisso. E você também delimitar, assim, ó, Isso. tem coisas aqui que você não pode falar, porque Exato. hoje tudo vira meme, tudo vira Exatamente. corte. Então você tem que saber delimitar, pontuar né? isso, mostrando quem é o público que está ali, né? Exato, Mostrando exato. de que forma você pode falar, se é um político brincalhão demais, se você pode ou não utilizar de brincadeiras. Até porque até as próprias brincadeiras que a gente acha que são de bom gosto, em certo tipo de público, ela é de péssimo gosto Sim. e ainda afeta. E quando afeta, você quer ver uma coisa para você perder a atenção da plateia ou a atenção das pessoas que estão te ouvindo, dos seus ouvintes, é você mexer com algo que dói nela. Acabou. Sim. Você desconecta na Brincar hora. ou desmerecer Acabou. ou diminuir, Sua né? mensagem pode ser a mais linda, a mais verdadeira. Você pode ter treinado, você pode ter levado dias pensando naquilo ali, construindo a narrativa para aquele momento. Mas se você fizer uma piada de mau gosto, num momento que não era para ser feita, isso doer em quem está ouvindo, acabou. Você destruiu o seu trabalho. Quais são outros erros comuns, certo? Que os políticos eles cometem que desconecta a audiência, assim, não precisa nem, não vamos nem falar audiência, mas o cara tá lá falando para um público grande e aí você citou esse, mas quais são os outros que desconectam, que faz a plateia perder o interesse na mensagem? O próprio texto, a própria narrativa, a própria fala. Às vezes você traz uma fala, olha o que acontece muito, isso acontece demais. Você traz um político, ele começa a falar sobre a educação. E a educação, você traz ali uma mensagem bacana. De repente, o cara já está falando sobre o futebol do cara que está jogando no time, que mudou de time. Você quer... Vai divagando, né? Vai divagando porque ele quer trazer exemplos que não casam. Ele se perde ali na hora de Ser se prolixo é comunicar. chato pra caramba mesmo. Putz, Pronto, você trouxe um outro ponto aí, né? o cara Ser que prolixo não demais. chega nunca no Você vai objetivo, emendando, você até quer conversar porque você acha. Um erro clássico é esse aí, Gilson. Você acha que por ser político, as pessoas estão ali que elas estão amando te ouvir. Elas querem te ouvir. Aí você vai contando, se deliciando. Você próprio se delicia, mas você não consegue perceber aqui, ó. A pessoa tá assim, ó. Às vezes eles nem pessoa estão tá olhando, né, pra assistência É, mesmo, não né? tá. Extensas, o tempo muito grande, também atrapalha Demais, né? Você perde, você acha que... Mas é aquela Só coisa... meia hora falando, você vai... Porque que você eu acha quero necessário, porque as pessoas. O maior ativo hoje é a atenção. É. Você acha que a pessoa está ali com o mundo do jeito que está hoje, de uma forma tão rápida, tão prática, você quer levar meia hora no discurso, você desconecta no primeiro Todo mundo com 5 seu- minutos, você desconecta. Todo mundo com seu celularzinho, com a internet no bolso Lucas pra tirar, Pimenta né? falou aqui no episódio com a gente exatamente isso, que hoje a briga é pela Pela atenção. atenção. Quem consegue chamar a atenção. Não importa, você não vai, uma hora, você chamou a atenção, você tem a atenção da pessoa, você dá o recado, acabou. E é só Eu acho dar que é o isso aí. recado. Sabe? E quando a gente dá o recado, a gente fica com mel na boca. Você bota o mel na boca das pessoas e ela fica ali se deliciando com vontade de querer te ouvir mais, de querer algo mais de você. Você não falou tudo, ela vai querer te seguir para poder ver o que mais você quer falar, mais você Uma quer coisa dizer. vai entregar, uma né? coisa que eu quero saber o que é que você pensa, mas eu tenho já uma opinião formada. Eu vou perguntar e fique à vontade. Mas assim, tem político que adora subir no palanque e aí assim, ele tá falando pras pessoas ali, mas ele tá puxando o saco de metade dos políticos que estão em cima. Porque fulano, que é uma grande liderança de não sei aonde, porque vereador Beltrano. Isso aí quebra o interesse das pessoas na fala dele? Não, quebra totalmente. Você perde. A atenção você já perde. Então, ó, gente, peraí. Falou de 3 pessoas. Mônica, só um minuto, peraí. Gente, ó, você político, você assessor de político, por favor, preste atenção agora. Minha pergunta foi,
ficar falando o nome dos políticos que estão no palco para puxar saco atrapalha na atenção, atrapalha de a pessoa ouvir a mensagem. Mônica, por favor, me ajude. E você não precisa disso, não precisa. Porque às vezes você está falando com o público-alvo ali, que é quem veio escutar, que é o povo. Às vezes você está no palanque, óbvio, né? É político. Se você não tiver ali numa palestra própria para político, se você não tiver ali numa conferência própria para político, não tiver em algo próprio para político, você está falando, se não tiver, você está falando para o povo. Se é para falando para o povo, você consegue ali e tem que ter esse time de, Sim. enquanto você está falando para o povo, você pegar e falar, olha, então, eu quero falar aqui sobre a comunidade, essa comunidade que cresceu, uma comunidade forte, de pessoas que saem todos os dias, 5 horas da manhã, pegam seu ônibus para sair para trabalhar e quer voltar e quer encontrar o lixo fora da rua. Inclusive, quero parabenizar aqui o secretário de serviços públicos, que tem feito um trabalho brilhante. Parabéns, prefeita, por ter escolhido aqui o seu secretariado. Você tem que ter esse manejo na sua Conecta, fala. né? Você vai Sem conectando ser chato, você perde meia hora do seu tempo parabenizando o político em troco de quê? Político É um político voto só, parabeniza pô. político em troco de quê? Eu não entendo. É um voto só que o cara tem. O político não é porque ele é político, ele não tem 100 votos, ele tem um. E nem Nem vota, vota, não. Mas você entende, você perde a conexão com a pessoa mais interessada a troco de quê? É. De elogiar. Por quê? Você pode Você tá, elogiar você tá em cima de um palco, falando pra plateia, você fala pro lado. Uma É coisa lógica. que eu já fiz, eu tento fazer sempre. Óbvio, já tem o político que o cara já é bom e ele já olha ali e já vê, tem ali não sei quem que eu conheço, não sei quem, e aí ele já cita nominalmente, né? Uhum. Mas um exercício que eu tento fazer nesses eventos que são abertos com o político é quem são as pessoas que estão aí que você conhece? Na hora que você estiver falando, ao invés de falar, porque a prefeita não sei quem, fale da pessoa que tá lá, porque Dona Maria ali, que mora na rua Exatamente. tal, Pronto. sabe da minha preocupação. Você pegou. Porque aí pegou o você- ponto certo. Você consegue. O outro cara que tá ali, que conhece ele, fica assim, não, será que ele vai falar de mim? Exatamente. Né? Né? Fica- Fica será- ali. E aí já começa a ter atenção ao que tá sendo Sabe, dito. Gilson, outro erro é o seguinte: outro erro é o cara tá ali, ele vai falar, que entra nessa questão do elogio também, Paulo. O cara tá ali, ele vai falar sobre. Veio para falar sobre a comunidade, veio para poder falar sobre algo que está acontecendo, sobre uma entrega de alguma coisa que está acontecendo na comunidade. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tecer elogio no prefeito ou na prefeita, vai tecer elogio em quem está fazendo o movimento e esquece totalmente também da comunidade. Não é só elogio em quem está no palco, não. Ele quer falar sobre o que está acontecendo. Ele se esquece que aquela comunidade passou muito tempo por desafios ali naquela área. Ele se esquece que aquela comunidade é carente nesse sentido. E ele perde a oportunidade de falar diretamente para o E público-alvo. de criar uma De empatia, criar né? uma empatia e de a pessoa... Que às vezes é aquela coisa de conquistar atenção. Quando você mexe numa dor, quando você mexe num desejo de alguém, quando você sabe mexer com isso... Nossa, eu estou aqui no meu celular. Se você mexe com algo que, para mim, sabe, mexe comigo, Você já. nossa, Opa. aqui, ó, aqui para você, você vai atrair a minha atenção. Quebra aquela barreira, né? que já Quebra a tá barreira, mas não, você estabelecida passa ali. meia hora falando sobre o prefeito, sobre aquilo que o prefeito fez, ou sobre aquilo que a prefeita fez, e perde totalmente a conexão. É um erro de oratória. Não se prepara. Pronto, a falta de preparo é outro erro. É você não se preparar. Político acha que eu O sou improviso, político, né? É sou você não, político. você não elogiar a rua que foi Eu asfaltada. sei Você falar não- mesmo. Essa rua beneficiou fulaninho que ia pra escola, de Pisava na chinelo lama. pra não pisar na Isso lama. é válido, mas e porque é verdade. Exato, pronto. Não é uma mentira. Você não Exato. está contando mentira, você está contando a verdade. O benefício que aquilo trouxe, a aquilo iluminação. trouxe. Aí você fala, iluminou a rua, não. Ó, a segurança agora tem nessa cidade, agora as pessoas vão poder sair e entrar de casa. Exatamente. Esse É válido ainda fazer. Não é E clichê. tá falando da é mesma válido. coisa. Tá falando da mesma coisa. Exato. Porque, Mas perde a oportunidade. O prefeito, a prefeita trocou essa lâmpada. Mas, Paulo, Sim. é a mesma linha, tá? Acha o político, a política, a mulher que está na política, o político que está na política, o homem que está na política, acha que as pessoas têm todo o tempo do mundo e que elas têm a obrigação de estarem ali escutando a mensagem. Não é bem assim. Cada vez Aí menos. o que acontece? Cada Eu vez vou de menos. qualquer jeito, eu não me preparo, chega lá, eu falo qualquer coisa, eu pego um que um fala, outro fala, e não se prepara o mínimo para poder saber quem é que é.
Quem é que mora ali? Como é que passou essa Isso. A comunidade? realidade das pessoas né? ali, né? Há quanto tempo essas pessoas estão assim? Passa O que é que antes, ela ou os assessores passam antes, passam conversam com as antes? pessoas da Ou rua. até a O que própria mudou, pessoa, o que até o mudou próprio é político teu vai ali, próprio Falar amigo, bem conversa, passa diz, justamente por isso, por sabe? você entender toda a conjuntura vai para você ouvir. chegar lá e não falar E bobagem, perde né? a oportunidade de atrair votos para si. A gente tá falando de oratória, mas eu acho que falta muito ao político ouvir hoje. Ouvir é a principal característica. Para falar bem, a gente não só tem que escutar a si próprio, que é Sim. o primeiro ponto é esse, é escutar a si próprio, né? Para saber como falar, o que falar, como trazer as principais características próprias. Por isso que Sim. no meu método, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar primeiro as características da identidade do político, da identidade da pessoa política. A gente trabalha primeiro essas características. Então, a primeira característica é essa. O primeiro ponto é esse, é estudar suas próprias características. E a característica do público, a característica ouvir o outro, saber quem ele é, saber o que é que ele passa, saber quais são suas dores, saber qual o tipo de relação eu posso ter com aquele público. Isso é essencial para qualquer mensagem. A gente está falando de política, mas isso serve em qualquer meio. A comunicação, para ser feita e bem feita, você precisa saber para quem você está falando. Ó, eu sou chatão, viu? Você já percebeu, né? Minhas perguntas são sempre pra futucar. É o seguinte, você fala aí que o cara tem que fazer o exercício de se conhecer. É só comigo ou todo mundo aqui encontra um político completamente descolado da realidade de quem ele é, na maioria das vezes? O cara pensa que ele é isso, mas quando você vai medir em pesquisa, entender o que a população pensa, o que as pessoas pensam, e até a olho nu que é verdade, Então, uma das coisas mais difíceis em descola campanha demais, né? é você pegar uma pesquisa qualitativa que está avaliando o candidato e você ler para ele. Tem a hora que você tem que falar assim, ó, quem está dizendo aqui são as pessoas que foram entrevistadas, porque E aí de fato a gente incomoda, precisa né? contar com Tem a que ir- maturidade. Precisa falar, Porque mas existem Tem dois que ir oradores. preparado, né? Existem dois oradores dentro da gente. Aquele que a gente imagina Sim. e aquele que a gente, né, fala. Aquele que a gente, o orador que a gente produz, aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente expressa. Ou seja, o imaginário, estou me imaginando assim, e aquilo que a gente está produzindo, que é o que está sendo visto pelas pessoas. Nesse caso, é contar com a maturidade das outras pessoas, desses políticos, nessas pessoas políticas, para entender que há um hiato entre quem você é e aquilo que você faz, naquilo que você, né, mostra para as pessoas, e há um resultado. Você mede pelo resultado. Como é que você mede o resultado? Né? Pesquisa de É dados. complexo. Pesquisa. Esse E trabalho que precisa você tem contar com a aí, maturidade. ele é muito sensível, porque, como o Paulo falou, é dolorido às vezes você chegar com uma pesquisa qualitativa para um cara que se acha Deus e de repente tá lá uma quantidade grande de problemas pra gente ajustar, né? Eu acho que você pisa num terreno meio complicado. É um aí. dos grandes Eu não pontos. queria estar na sua pele. O ponto de que todos é nós que complexo. trabalhamos com comunicação, É. né? É saber lidar com isso, porque a gente está com isso o tempo todo. Saber trazer a pessoa que a gente está assessorando, né? A pessoa que a gente está trabalhando ali na comunicação, focar nessa maturidade, para que ela reconheça que, Trazer ok, pra a gente realidade, tem, né? olha só, existe o imaginário e existe o real. É uma coisa que você pensa, outra coisa é o que você mostra, e outra coisa é como as pessoas pensam. Existe isso aqui. Ok, meu trabalho como comunicadora, como marqueteira, política, como pessoa que está trabalhando para, né, melhorar a imagem dessa pessoa, é realmente mostrar para ela que existem meios ali para que haja uma conexão entre um ponto e outro, entre o imaginado e entre aquilo que ele imagina, o que ela imagina, Tentar fazer com essas aquilo retas real. cruzarem, né? exatamente, fazer se cruzarem, se conectarem, para a gente ter uma comunicação mais assertiva, mais real, uma comunicação que tenha resultado. Sim, Então, sim. a gente tem a gente como comunicador, né? A gente tem esse, não é problema não, tem esse desafio. É um desafio. É um Eu já desafio. peguei uma qualitativa que realmente, assim, até pra mim foi complexo, sabe? Você também achava... Porque era aquela coisa assim, tinha um problema que ninguém falava a respeito, mas que foi medido em pesquisa. E aí você tem que chegar pro cara e falar assim, ó, A gente vai aquele precisar. elefante que tá dentro da loja de cristais aqui, sem poder se mexer, a gente vai ter que descobrir um jeito de manobrar ele e colocar pra fora da loja, certo? Então, assim, é complexo, Eu fiz isso é numa sensível, campanha. né? E era um caso assim muito difícil. É sensível, é Aí a gente sensível. buscou meios mesmo, porque como era muito sensível, a questão era muito sensível, buscou meio,
Porque era um elefante preso numa bola que não, vamos mexer, mas escapou. Aí teve que mexer nisso. O pior é isso, o elefante era selvagem. Ele saiu correndo. Putz. Aí é um pouco pior, né? Eu tive uma certa situação que apareceu que o cara era coronel. Eu tive que falar pra ele: você quer ser qual coronel? O do chicote na mão ou o que bate na mesa firme e faz? Porque se for do chicote na mão, eu tô na campanha errada. Boa. Mas foi a minha chegada. Porque você abrir uma pesquisa qualitativa, ela é muito difícil. E normalmente você faz isso, leva a esposa, leva os filhos. Sim. Quando isso acontece, é muito mais duro. É muito mais duro, porque você mostra de fato uma realidade como as pessoas te enxergam. Não é como você é. E nem todo mundo vai achar que você é lindo, maravilhoso, porque nem todo mundo é. Nem família, todo mundo vai achar que você é lindo e Em maravilhoso. lugar nenhum. Quanto Em lugar mais, nenhum. é. Então, assim, não existe. Então, assim, campanha. E essa questão dessa imagem, nem sempre a imagem que você quer passar é a imagem que o outro vai observar. É. A forma como você me vê é diferente da forma como o Gilson me vê. A forma que as pessoas me enxergam, cada um vai ter de um jeito. Sim. Fulano falou de você. Eu falei, dependendo de fulano, falou bem ou mal. Mas se falou de mim, legal, eu não quero nem saber o que foi dito. Eu Exatamente. faço muito isso. O pessoal fala, falei de você ontem. Eu fiz, espero que tenha dito mal. Espero que tenha dito mal, porque se falar bem, não tem muito cabimento. Não fui brincando ainda assim. Mentiu, se falou bem, Exatamente. mentiu, né? O desafio vai ser sempre esse. Não, é O um desafio vai ser complexo. sempre trazer a quem a gente está assessorando para o ponto de maturidade. De entender, ó, quem você, como você falou, Paulo, quem que você quer ser? Você quer ser, ok, quer ser esse aqui? Quer ser esse? Então vamos fazer o caminho. Vamos fazer o caminho. Você não quer ser esse? Vamos fazer o caminho. E O trilhar esse bom é caminho. que, assim, no final das contas, a decisão final, ela sempre cabe Sempre ao do candidato, candidato. né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de mostrar para ele quais caminhos ele quer seguir, dar a ele ferramentas para seguir esses caminhos, Sim. mas, no fim, quem vai dizer se vai ser, como o exemplo de Paulo, o coronel do chicote na mão, ou o coronel que bate na que- mesa aí. que vem e resolve, são escolhas únicas e exclusivas do cliente, Você né? tem que entregar ao candidato. Não adianta. O candidato a vereador quer ser prefeito. Eu quero ser prefeito, tenho vontade de ser prefeito. Não, tá, tem atitudes de prefeito a partir de agora. Eu acho que você tem que fazer, você tem atitudes de Tem prefeito. que ser isso. Fale como prefeito, tenha atitude de prefeito, diga, quando eu for prefeito, vou fazer desse jeito. Exatamente. Mostre quem é a sua versão prefeito. Porque as pessoas vão começar a enxergar prefeito, não vai ser da noite pro dia. Não vai ser uma construção. É uma construção disso aqui. Então, E antes de você querer ser, as pessoas precisam querer que te você enxergar. seja. Exatamente. E te pra Esse Pessoas enxergar. negócio de querem ficar que batendo no vai- peito, eu vou ser deputado, eu vou Vai. ser prefeito. O jeito que Paulo falou é o jeito correto. É o cara se posicionar. Mas o cara dizer eu vou ser pela vontade Pela dele não vontade. funciona. Tem que É assim, ser uma se vontade eu popular. fosse deputado estadual, eu faria dessa forma. Exatamente. Quando eu Você for começa a deputado criar estadual, caminhos. farei dessa forma. Aí você vai mudando, Agora isso, chegar, modelando. como alguns chegam, pega o primeiro microfone que aparece. Não, porque eu pretendo sair como deputado. Eu já tive clientes que faziam isso e eu falava, bicho, você dizer que você quer ser deputado não diz nada. Exatamente. Você quer ser, Essa o cara vontade quer ser precisa astronauta. ser genuína. O cara quer ser As astronauta. pessoas me pediram para que eu fosse representante delas. Paulo quer ser E aí astronauta, eu quero ser jogador de Conversei futebol. com minha família e tô disposto e vou. Porque Entendeu? seu desejo Querer fosse todo mundo só- quer. Paulo quer ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol, você quer ser cantora e tá tudo Não quero ser certo mais querer. astronauta. Não, já Quero mais não, já já abandonou. desisti. Mas tá tudo bem você querer. Mas quando se trata de uma eleição, de um cargo político, você precisa que as pessoas queiram. E o que você tá Queiram fazendo para que as pessoas queiram, né? Aí que entra Isso o que aí. Paulo falou. Eu faria isso assim, eu faria isso assado. O querer por querer, o dizer por dizer, o ficar cuspindo aos quatro ventos achando que só falar isso vai automaticamente fazer as pessoas lhe enxergarem como não. Só passa até a ideia, às vezes, de prepotência, né? Mas você quer por quê, irmão? O que você tá fazendo para isso? Você tá aí dizendo que quer. Você quer por quê? Qual é o serviço E não adianta prestado, né? trazer isso só para a oratória digital também, tá? Isso. Precisa estar no dia a dia das pessoas, precisa mostrar ali o caminho para as pessoas, precisa estar envolvido com as pessoas as quais você pretende angariar ali, né? A gente está falando de político, ter o voto, precisa estar mais inserido nisso, inserido nesse caminho, nesse meio, para que as pessoas consigam ouvir, consigam entender, você consiga projetar. Quando você fala assim, se eu fosse candidato, que você vai construir isso. A pessoa nem quer que você seja nada, não seja Sim. nada.
você vai construindo na mente das pessoas a possibilidade de, olha, é verdade, É, a possibilidade de, quem sabe, você ser prefeita. exato. Mas vai exatamente construindo essa narrativa. E essa vivência que você fala, né, que é sair só do digital e ir pra vivência, pro chão, pra rua, é muito importante. Eu posso citar um exemplo. Importantíssimo. Posso citar um exemplo de uma candidata, ela era vereadora e ela tinha tudo para ser a vereadora mais votada da cidade dela na eleição posterior, após o primeiro mandato. Mas ela se encerrou no digital, ela se fechou ali e ela só fazia o digital, e só fazia o digital, e só fazia o Esqueceu a digital. rua. Rua não existia. O digital dela era sublime, absurdo, Esquece. nível de engajamento Esquece. incrível. Você sabe o que aconteceu? Ela colocou na cabeça dela que ela tinha condições de ser prefeita. Por quê? Porque o digital dela tinha números fantásticos. Mas o digital dela não representava 20% da cidade. E aí, quando se tratava de rua, o que é que aconteceu? Na hora que ela caiu em si, já era candidata a prefeita, já tinha dinheiro dentro da campanha, já tinha vereador atrás dela, candidato a vereador atrás dela querendo dinheiro, e aí, assim, não tinha mais como voltar atrás. Tava posto, ela tinha que levar até o fim. Levou até o fim, sabendo que não ia ganhar, porque quando pisou no chão e quando foi pra rua viu que não dava. Sabia que não ia ter grana pra bancar tudo que todo mundo tava esperando. E aí, qual foi o resultado? Saiu de uma pretensa vereadora mais votada da história da cidade, porque certamente seria, até pela votação que ela teve na candidatura de prefeita, era óbvio que ela teria. Perfeito. Mas, pra prefeita, 3º lugar. Então, assim, é complicado também quando a pessoa ela não quer ter essa vivência de rua, que você De fala, povo, que constrói a pessoas, oratória, exatamente. que constrói o posicionamento. Por quê? Porque o cara se encerrou só no digital, aí pronto. Os números aqui são legais, são fantásticos. Eu vi muito isso na campanha agora de 2024, de uma das candidatas a vereadoras. Eu acompanhei muito, né? Como eu acompanho muito esse universo feminino, vi muitas candidatas a vereadoras se encerrarem mesmo no digital, por achar que tem números expressivos no digital, achar que vai... Gente, principalmente se você é um tipo de comunicadora, né, de política, que tem a rede muito ampla, que se conecta, que fala para outras pessoas de outros lugares, que consegue conectar pessoas de outros lugares por ser pessoas que têm pensamentos e ideologias e atrai pessoas de outros lugares. Aí você fica tão nessa bolha, que é a comunicação puramente digital, que você acaba acreditando ali que, de fato, você vai ganhar uma eleição no digital. Gente, esquece que as pessoas são tatas, as pessoas gostam de olhar, Paulo. Sim. As pessoas gostam de te ver, de olhar, ver se você é de verdade, tocar em Olho você, no sentir olho. seu abraço, ver se aquela gracinha que você faz é só uma gracinha para, uma gracinha só para ali fazer um negócio de se aproximar, Uma festinha. ou se é de verdade, as pessoas querem isso. E a questão do digital, o digital tá colocando máscaras nas pessoas, colocando máscara mesmo da pessoa não conseguir enxergar, não conseguir perceber que a rua é a medidora e ponto. Não existe essa questão. O digital é... A gente teve um convidado aqui que a gente questionou a ele, o João Campos, né? Foi legal isso daí, eu achei muito interessante, porque assim, a gente falou, estávamos falando, né, sobre os políticos que se dão bem nas redes sociais, os caras que se saem bem, e aí a gente chegou no João Campos, e foi interessante, porque ele fala uma coisa que é tão clara, mas que a gente às vezes não para falar e repetir e pensar, que é o seguinte: de quem João Campos é filho? Exato. De quem João Campos é neto? Qual é a base que existe por trás daquilo que você vê no digital, que Isso dá mesmo. a possibilidade dele fazer aquele digital, entende? Verdade. E assim, hoje a gente tem uma porrada de gurus na internet vendendo que o cara vai se eleger só com isso aqui. E eu tento sempre, quando alguém me contrata, eu tento sempre botar o pé do cara no chão e falar: amigo, eu não é vou só isso. entregar a sua eleição. Eu não vou te eleger. Você precisa de muito mais coisa além do que eu sei fazer aqui dentro do digital. Perfeito. E dentro da preparação de um candidato para se comunicar. Claro. Como Então, ele tá assim, falando, como ele tá falando agora, uma oratória dele precisa ser mudada. porra. Exatamente. Mobilização de rua precisa ter. Precisa ter uma Um uma grupo série de coeso, coisas. comunicação um grupo si só. coeso.
a comunicação. Até Como para cara- poder ser marketing, né? Porque as pessoas É. acham que marketing é um celular. E não é. Não é. Não vem com aquela história de que o cara foi eleito presidente da República com o celular em pé, o celular deitado, porque aquilo dali não existe. Não existe, Ah, as pessoas não não entendem que existe. tudo aquilo Pelo ali. amor de Não Gente, existe. eu ainda não acredito que tem pessoas. A gente acredita, fala. né? Eu acho Porque as pessoas não sabem de comunicação. Não sabem. tem A gente sabe que por trás daquele celularzinho ali naquela mesa havia um planejamento Vai- estratégico Exatamente. grandioso. Hoje na minha rede social, é porque agora já vai ser atrasado, mas tem um post lá que tem a foto de Bolsonaro comendo pão com leite condensado. E aquilo ali é tudo esteticamente desenhado. Você entende? Que lógica a pessoa acha? Em políticos, inclusive. Políticos. Mas Políticos. assim, ó, Exato. Acreditam que é verdade, fulano que tem um chapéuzinho de palha, com o celularzinho na mão, ele venceu a eleição com aquele chapéuzinho de palha, celularzinho... mas aí você sabe o que acontece? É porque a gente, às vezes, superestima a capacidade cognitiva das pessoas. Meu Deus, eu vou ser apedrejado pelo que eu tô falando, porque eu tô chamando o povo de burro. Mas, enfim, já Tá chamando foi. o povo de burro? Já foi, eu não posso Absurdo. mais voltar e engolir as palavras. Mas assim, você abre uma página com uma esquete de humor e tem gente que acha que aquilo ali é espontâneo. Aí você abre a página de um artista e tem uma porrada de comentários. Porque tem gente que acha que aquele cara que tem 150 mil comentários vai ler o comentário dele. É. Então, por que não o Bolsonaro vai passar leite condensado no pão, ou o Lula vai pegar na imagem de Jesus e ficar falando, nós vamos voltar para mudar tudo, e não vai ter gente que vai acreditar? Vai ter muita gente, porque minha avó, a depender do que passa na televisão, ela acredita. Se for falado Tem com aquela coerência página- tem e aquela com página força. do sensacionalista que lida com Porra. o pessoal acha que é verdade. Ó, o sensacionalista quando começou, que agora faz parte do grupo Veja e tal, mas o sensacionalista quando começou, o que tinha de gente que repostava as notícias Exato. dele, que absurdo! Putz, eu vou olhar você e falar, meu Deus, não entendeu que é uma página de humor. É. Então, assim, o que acontece Então, a é, que pontos estamos? enquanto Em que existir cavalo, São Jorge não anda a pé, já dizia o ditado. Conhecer esse- Enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. Então, assim, enquanto as pessoas elas ainda tiverem essa dificuldade de entender que a comunicação nem sempre ela é feita só de verdades, muita gente vai se aproveitar. O que é que a gente pode fazer, que eu tento fazer, eu sei que Paulo tenta fazer, acredito que você também, é que a gente faça uma coisa mais moralmente aceita, né? É óbvio que a gente vai ter em alguns momentos candidatos que não se coadunam 100% com os nossos ideais, com o que a gente pensa, mas assim, pelo menos a gente não vai querer sair enganando a galera, entendeu? Exatamente. E seria muito legal que o mercado fosse composto por mais gente assim, mas infelizmente a gente não consegue dominar o mercado. Mas o que eu queria dizer com tudo isso é que não adianta a gente assim imaginar como, que as mas pessoas... gente... Como a gente que quer fazer uma comunicação com verdade, né? Mas assim, com tudo isso o que eu quero dizer é que vai continuar tendo quem vai manipular as imagens, Vai. quem vai fazer fake news e etc. Por quê? Porque a gente está muito longe de ter um povo maduro o suficiente para discernir o que é verdade e o que não é. Infelizmente. Infelizmente. E aí é por isso que a gente tem resultados de eleições que a gente olha e fala assim, bicho, não é possível Por quê? que Como é que as fulano pessoas não ganhou. con- Não é como que as pessoas possível não que esse conseguiram cara se enxergar elegeu. isso, né? É. Eu falei com vocês aqui no off também que... Esse off rendeu. Esse off é rendeu, melhor. rendeu, Esse mas off rendeu. rendeu. O que me move hoje é estar na política como uma profissional Sim. de comunicação é justamente pensar que tem jeito, Você pode né? fazer diferente, né? que eu posso fazer diferente. Eu sou movida pelo propósito, como eu disse para vocês. Sou movida por esse propósito. Eu criei esse programa, o Sou Voz, acreditando que eu sou uma mulher que tenho voz e posso ser voz para outras mulheres também, que Claro. pode chegar em outras mulheres, que pode ajudar outras mulheres a enxergarem o potencial que elas possuem e para poder reverberar a mensagem que elas têm e chegar nas pessoas e transformar de fato a vida das pessoas. Falei com vocês como Dani Braga, maravilhosa, falou que ela faz a política hoje, ela é uma profissional na política e faz todo esse movimento acreditando que a política é para os bons. Eu também acredito nisso. A própria palavra fala em Provérbios que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme.
E são gemidos de dor, são gemidos de falta de prosperidade, mas quando o justo governa, o povo se alegra porque as coisas caminham, porque a educação caminha, porque a cidade ela é uma cidade boa, digna de se viver, tem educações, tem políticas públicas voltadas para a população. Então, eu acredito de verdade, eu sou motivada, movida por essa questão. Sou movida pelo político que vai governar, pelo justo que vai governar, por aquelas pessoas que virão, por essas mulheres, né? Que eu acredito que mulher na política, ela possui um senso de propósito, Paulo, muito grande. Sim. Um senso de propósito de transformar mesmo a realidade das pessoas. Não que os homens não tenham, tem também. Sim, Mas a mulher, ela tem uma sensibilidade tremenda. sim, E às vezes, claro. e às vezes Não, essa isso é mulher, notável, isso por ter é- sido tolhida lá atrás, na infância, ela acaba acreditando que não tenho voz, não, as pessoas não vão acreditar em mim. E tem um desejo tão forte, tão latente nela, de que ela pode transformar, mas não vive isso, não se potencializa nisso porque foi tolhida lá atrás. O que tem de mulher assim, o contexto é enorme. Sim. O que tem de mulher assim não tem precedentes. Então, eu quero ser essa ponte, quero ser esse canal, quero ser essa pessoa que é capaz de possibilitar outras mulheres a também chegarem nesse lugar Como é que de faz hoje para uma transformação. mulher que quer entrar, quer conhecer esse seu projeto do Soul Voice e quer também fazer uma formação de oratória com você? Como é que a pessoa faz hoje? Atualmente, eu estou com um programa voltado para no individual, né? Para um programa personificado. Na dor da pessoa, naquilo que ela quer resolver, quais são as características para Que você serem trabalha muito sanadas. essa questão individual mesmo Nesse momento, sim. Sim. Nesse momento, eu estou trabalhando com o individual. Óbvio que vai ter um momento. Eu já tenho um programa, inclusive, eu já tenho esse projeto para grupos, né? Para levar para grupos. Ele já está totalmente formatado. Mas nesse momento, eu estou trabalhando no individual, na dor de cada mulher, naquilo que ela está ferida e não consegue propagar, naquilo que ela não consegue falar, no gestual, na imagem, trabalhando no individual. Então, se ela quiser chegar até ela, é só procurar, né? É só me procurar. As minhas redes sociais, elas estão abertas a isso. Está lá, tem um link voltado para o atendimento dessas mulheres que querem ter esse atendimento mais específico e mais personalizado, né? Também para grandes públicos. Palestras para grandes públicos, falar com grandes públicos, a gente consegue também levar essa comunicação, né? Esse movimento também para grandes públicos, mas aí como palestra, Sim. não como curso, não é um curso, é uma mentoria uma voltada, mentoria, né? uma mentoria voltada para o problema específico, porque a gente trabalha na individualidade, Sim. não é para o público no geral, que É, tem várias dores, não é para Eu a acredito individualidade de que cada mulher. esse serviço voltado, né, para preparação de candidato a candidato deve ser uma estrutura bem bacana, porque o olho no olho, o corrigir, como Isso. fala, como se porta, precisa de uma atenção Precisa. específica, né? Não dá para você montar uma turma com 15 e fazer, não vai funcionar, né, do mesmo jeito. Funciona. A turma funciona porque... Como é que funciona? Porque o outro vai vendo qual que é a dor. Talvez aquela dor é sua também, você não consegue expressar, e vai vendo o outro resolvendo aquela dor que é sua também. Então vai não ter é uma dentro- mentoria um a um. Essa tá. que eu estou, que está Sim. aberta. Essa que está aberta. Sim. É no 1 a 1. É no 1 a 1. Eu tenho uma Eu acho mentoria bacana esse formatada. formato, eu acho legal. legal. Porque Eu acho que é um formato que eu consigo ver as show. dores e é um formato que eu consigo acompanhar também. Que tem um acompanhamento, eu consigo ver, eu consigo, né, ir ali Que é uma gerindo juntamente com a transformação pessoa. E a mais gente, rápida quando você tá no 1 a 1, né? do que com um grupo que demora mais, às vezes ela procrastina, deixa para depois, não consegue ver resultado. Está acompanhando, mas Com o resultado é muito acompanhamento, maior. exatamente. E tem outra coisa também, Gilson e Paulo, que é a... Me perdi aqui agora. Fugiu da mente. Desse Tranquilo. acompanhamento individual que você faz com elas. Sim, a gente faz um acompanhamento individual, a gente busca caminhos ali para poder sanar as dores dessas mulheres, a dor no 1 a 1. Se for a mentoria em grupo, que não está aberta. Essa Sim. mentoria formatada para grupo, ela não está aberta. Ainda Estou trabalhando tá no 1 a apenas 1. nesse momento no individual, vendo cada caso. Lembrei, a gente estava falando aqui, a gente falou o tempo todo de candidato. Esse trabalho que eu faço de oratória para mulheres, ela não é só voltada para a mulher política em si, que está ali Sim. como vereadora. Não, é a mulher que tem a pretensão em se tornar e a mulher que está
no secretariado, está na equipe de Uma secretariado, assessora. uma assessora vai precisar. Isso, direta, precisa que precisa exercer ali Se a colocar liderança isso. dela. E não sabe muitas vezes, E porque a até assessora, isso, até para ter o trato com o político, né? Ela precisa ela conhecer para precisa, orientar. ela É precisa fazer isso. um momento onde ela Ela consegue aprender, precisa, né? então a gente também trabalha a questão da oratória voltada para as pessoas que estão mais nos bastidores, né? Essa questão do Sim. secretariado, essa questão da mulher que está na liderança ali da comunidade, está ali presa e não sabe como reverberar a mensagem. Então, não só para a política em si, para a mulher na política que já está com o mandato em si, mas que está querendo, Perfeito. que pretende e está num cargo de secretariado também, ou no cargo político também. Então, tem todas essas esferas. Mônica, nossa conversa ela foi muito tranquila, tá? E Foi. aí, Até aqui. aí agora a gente vai dar Tem o uma nosso quadro que é uma fantástico, balançada. que é o da pimenta malagueta e pimenta de cheiro, que a gente vai ter que criticar alguém de qualquer forma, porque pimenta de cheiro é pimenta Faz de cheiro, parte. nunca será pimenta Vamos malagueta. lá, né, Paulo? A pimenta de cheiro nunca será pimenta malagueta. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui com esse quadro é mostrar sempre uma rede que ela é muito boa, que é pimenta de malagueta mesmo, aquela pimenta que é de pimenta de verdade. A pimenta de cheiro é Perfeito. aquela rede que está lá, que era melhor nem estar, Certo. né? Vai Que vendo. eu costumo dizer que para quem está nos assistindo é só chegar lá nessa rede e oferecer o seu serviço, porque está precisando de fato de alguém para ajudá-lo. Assim, Certo. aí eu queria que você falasse um pouco de alguma ou algumas redes assim que não funciona por isso, porque às vezes também tem isso, né? Tipo, ó, funciona, comunica bem, mas não tem nada a ver com a política ou tá fazendo da forma errada. E eu acho que é interessante você fazer essa análise. E a pimenta malagueta é aquela que, poxa, vale a pena seguir, vale a pena seguir. olhar, vale a pena ver de fato e curtir essa página. Jogue duro. Jogue duro. Bem, vai ser a nível nacional, tá? Vocês não Pode querem, Como nada- você- vocês não não, querem não. nada. Você é que manda. Vocês não querem nada a nível local, não, né? Não. Se Quando, fosse, quando seria acabar de maravilhoso, gravar, né? você diz. Só Tem se a nível você nacional. quiser. Eu não entendo qual é a função, qual é o trabalho que é feito hoje por trás da primeira-dama nacional. Sim. Eu acho que, se a gente for falar de pimenta de cheiro, eu falaria dessa pimenta de cheiro. Eu falaria que existe algum erro ali, alguma coisa, que eu não sei o que ela... Não sei, não entendo muito bem sobre, né, qual tipo de comunicação ela quer levar para as pessoas. Quem que ela é, de fato, né? Ou talvez essa Ou se bagunça... existe a comunicação, né? A gente. Vez ou outra ela é citada aqui. Infelizmente, a gente cita bastante. E ela é Vez muito ou outra ela é citada aqui, porque de citada aqui. fato a gente enxerga até que ela pode ser um agente que atrapalha muito. O Acaba próprio sendo. Nicolas fala, né? Dizendo que a pessoa. Ela é uma pessoa de direita infiltrada lá no governo. É só ela abrir a boca que ajuda o pessoal. Ajuda o O pessoal. próprio Nicolas fala, eles brincam desse jeito. Eu tipo posso assim, estar é errado, me corrijam, mas assim, eu não me recordo de uma primeira-dama ser apontada em pesquisa como um fator negativo para um governante. Isso é normal em prefeituras. É, mas eu digo do ponto de Cidades vista pequenas, mas presidencial, né? presidencial, eu acho que pela primeira vez estamos primeira vivendo isso. vez Então, que a talvez gente por tá ser vivendo. novo, a gente não está conseguindo entender o que de fato está acontecendo. E por ela ser Eu gostei, aparentemente muito midiática, né? Ela Mas parece aí é querer a o bagunça holofote, gostei, né? gostei da pimenta de cheiro. Mas vem Gostei. como uma a pimenta de baguncinha cheiro- ali, uma a pimenta baguncinha de não cheiro foi organizada, janja. sabe? Talvez pontuar ali o que é que pode. Talvez, ó, fazer um conjunto de verdades, Paulo. Talvez trazer, ó, seu conjunto de verdades precisa ser esse. E você, a sua oratória precisa reverberar isso aqui. Não pode passar disso, porque passar disso você atrapalha. Talvez, e tentar ajudar ela nessa baguncinha, porque pode ser uma bagunça interna. Sim, sim. E, na verdade, que eu acredito que seja uma bagunça interna que acaba tornando, sabe, Eu posso estar algo errado. Eu calamitoso. posso estar errado e vocês podem me dizer, mas assim, eu encaro da seguinte maneira. Ela fala sobre, eu sou a esposa do presidente, mas eu não sou decorativa. Concordo, 100%. Não, Mas a grande questão é, Michelle Obama também não era quem foi eleito, decorativa. quem foi eleito e de quem a gente espera algo é o presidente, né? Sim. Quem foi eleito e de quem a gente espera algo é o presidente. Então talvez faltou engajar ela em alguma causa que a deixasse ter representatividade, estivesse ocupada realmente com uma atividade que tivesse em seus fins, mas que não deixasse ela interferir em quem é o presidente. Porque, querendo ou não,
as pessoas elas votaram em Lula, Sim. né? As pessoas elas esperam ações e atitudes de Lula. Então ela pode ter, mas ela, claro, não é porque ela é mulher e ela está em segundo plano, jamais seria isso. Mas é porque ela não foi testada e aprovada por uma urna, Exato. né? E Então não precisa. ela tem que ter uma função à parte, né? Você Aí, usou à um parte. exemplo fantástico. Tem a biografia do Obama, tem uma passagem que ele leva a Michelle para comer num restaurante, e aí o chefe da cozinha, ele vai, serviu ela, e daqui a pouco ele fala assim, ó, tá vendo ele? Eu namorei com ele na juventude, tá? Não sei o quê. Ele foi uma pessoa que... Aí o Obama virou pra ela e fez assim, tá vendo? Se você não tivesse casado comigo, você hoje estaria casado com um chefe de cozinha. Ela fez, não, meu querido, ele seria o presidente da República. Esse é o tipo de postura que você precisa, né? É. Ela Perfeito. soube falar, Porque, Paulo, a gente soube se colocar. entramos no quesito oratória. Exato. A pessoa sabe quem é, então ela não tem Foi por isso medo que eu de peguei esse exemplo. reverberar. Não, foi Exato. Ela não perfeito aí. tem medo de Soube. falar da identidade dela, ela não tem Sim. medo de posicionar a voz dela onde quer que seja, em qualquer lugar. Ela aproveita o espaço que ela tem e reverbera a voz dela. Por isso que é tão essencial que a pessoa saiba antes quem ela é. Exato. É essencial saber quem você é de fato. Para quem você está falando, Saber como esse você, conjunto tudo de que você falou aqui, características da se ela própria tivesse identidade. aplicado, Exatamente. ela não tinha 34% de rejeição. Mas ainda há tempo. Atenção, ainda dá tempo e a agenda está aberta. Só chega lá no Instagram dela, ó, Chega chama no direct. Zap. Chama no Zap. Porém, Olha, não é que dá tempo ainda de resolver, não, mas dá tempo de fazer alguma coisa, né? Dá. Resolver, mas fazer alguma coisa. Parado, sempre dá, como né? está que não dá pra Como ficar. está, eu acho que vai ficar. não, eu particularmente não acho que nenhum esforço de comunicação mais ele É vai capaz mudar o de... rumo. Agora só se desse um cavalo de pau no governo e nas pretensões do governo. Mesmo assim, ainda acho que tá complicado. Mas enfim, porque... do ponto de vista da comunicação, eu não acaba sendo enxergo que não dê pra fazer acaba mais nada, sendo não. O todo... Se o todo, a conjuntura do governo em si, estiver sendo bem avaliada, bem vista e bem quista, talvez até, né? É um problema de Você- discurso, né? A gente não enxerga um alinhamento do anseio do brasileiro com o discurso do governo. Pô, imagina você ver, eu fiquei sem acreditar. E olha que assim, eu não tenho um posicionamento político explícito. Eu gosto de ver tudo e opinar com base no que tá. Se Bolsonaro faz besteira, é um retardado. Se Lula faz, é retardado também pra mim. Não tem negócio de defender um lado ou outro. Mas eu vi o Guilherme Boulos tweetou que vai convocar uma manifestação porque o Congresso está atrapalhando o governo. Mas aí quando você vai ver, é por quê? Porque o Congresso barrou um aumento de IOF. Como é que você vai comunicar para as pessoas que você quer que elas saiam de casa para aumentar um imposto? Independente de quem atinge o imposto. Como você vai fazer uma comunicação dessa? Ainda mais assumindo um posicionamento como o deles de esquerda, né? Então, assim, o que eu enxergo existe um descolamento da realidade e não tem mais tempo de colar de novo, Sim, entendeu? enfim, O discurso isso aí. deles está completamente desalinhado com o que a sociedade ela espera Tá do muito governo. distante, inclusive, né? Do que se diz e o que se É uma faz. loucura, assim, e aí a gente vê que não tem coordenação nenhuma, porque o Boulos, com o tamanho que tem, tá estando ligado à esquerda, tendo recebido o apoio de Lula, ele provavelmente tomou essa iniciativa sozinho de convocar uma manifestação como essa. Porque não é possível mesmo que alguém assim- inteligente mas achou mesmo normal. Assim, o jogo tá aberto, pode dar qualquer resultado. Com porque certeza. Eleição é É eleição. loucura. Só ano que vem agora pra gente saber. Mas você falou da pimenta de cheiro, né, Paulo? Ainda Agora, falta. Pimenta Malagueta. Bons exemplos. Vamos falar do que é bom. Um bom exemplo, um maravilhoso exemplo, é da deputada, da Érica Hilton. Érica Hilton. Ela é uma maravilhosa, que se ela consegue, essa oratória dela tem uma coisa que gera uma afinidade, seja com quem for, porque ela transmite uma verdade, sabe, uma eloquência, não só a questão da narrativa em si, mas a eloquência, ela acaba atraindo muito. A gente nem falou, a gente nem pontuou a eloquência, com o quanto que ela é importante dentro da comunicação, dentro da oratória. Então, ela traz uma eloquência, uma narrativa muito forte, e uma pessoa que está se construindo. Ela pegou não ela, outra pessoa, ela pegou na campanha, ela aproveitou essa última campanha
que foi a Tabata Amaral. Ela aproveitou muito, ela soube muito surfar na onda, porque ela estava ali apagadinha, fazendo aquela coisa técnica dela de sempre, da menininha, como foi muito batida, como aquela menininha toda Muito novinha, né? certinha, novinha, sem experiência nenhuma. Ela surfou muito na onda e está se construindo como uma grande líder, né? Há uma pimentinha ali, né, E nela. Sim, sim. a Erika Hilton, ela inclusive, ela é escolhida pela esquerda para um embate com o Nicolas, né? Isso não é à toa, Sim. né? Ela tem também um poder de mobilização quando ela Apesar se comunica, né? Apesar do Janones querer polarizar Sim, com o Nicolas, mas na sim. verdade é ela. É. Agora, vamos botar outra pimentinha aí. Você acha que ela se posicionou bem na questão dos assessores barra maquiadores? Essa daí foi meio complicado Porque mesmo. assim, eu vi um erro grave. Assim, qual é o problema? Ela vai botar, nomear ela quem ela quiser. Porque se forem olhar as nomeações de todo o Congresso Se Nacional, puxar de todo vão mundo ali, encontrar coisas muito mais gritantes. até o próprio Então, deputado que denunciou ela já Exato, caçaram exato. um vacilo dele. Então, assim, você não acha que errou de faltar com a verdade? Mas não, sim, de fato, são maquiadores, mas também são assessores, e não sei o quê. E tratar de outra forma, a não esconder. Ah, não, eles são meus assessores e são maquiadores depois do serviço. Eu acho, você não acha que faltou Toda alguma... mentira disfarçada de verdade, que é uma mentira muito escancarada e a pessoa tenta maquiar aquilo, acaba prejudicando a própria imagem. Faltou, óbvio, né? Esse esclarecimento, ser real nisso, ser real, porque a gente vê tantos erros e vê tantas pessoas se dando bem em falar dos próprios erros, se atrai tanto outras pessoas, por conta a gente falou sobre isso, se atrai também o olhar das pessoas, a solidariedade das pessoas quando você erra e admite o erro, que é bonito. Você dizer Sim. que, né, eu errei, não, a verdade aqui é essa. Eu errei e assumo o meu erro e estou disposta a fazer diferente. E até que ela não citasse como um erro, né? Mas eu acho que o que Paulo fala é muito mais da forma que ela se posicionou. De não querer dizer assim, não, eram meus maquiadores, mas eles são competentes e eu descobri ao longo do tempo que eles são competentes e por isso eu alcei eles a... Se ela fosse por essa vertente, né? Talvez ela esteja... Tem gente que Porque tem não nomeação- existe uma exigência... Não Você, tem. para ser nomeado aqui, você não pode ser cabeleireiro, Tem. né? Não tem. Não tem. Então, Não assim, existe. ela Pelo contrário, se o pecou... cara tivesse o cargo público, Tem já, né? deputado que nomeia a babá da criança, bota lá, nomeado lá, nomeado, e a babá tá lá. Então, assim, Um bocado de gente faz isso. tá acontecendo demais. Errado é reeleger esse tipo de gente. Com Mas que certeza. fazem, fazem. Mas é um erro de posicionamento, mas assim, não anula o fato de que ela hoje se tornou uma voz Não. forte, contundente. Eu acho que foi a primeira pessoa que indicou ela aqui na Pimenta Malagueta, né? Foi Foi mesmo. a primeira. Mas Primeira pessoa. é importante porque, assim, eu enxergo que realmente ela conseguiu entender o funcionamento das redes, tem um poder de comunicação legal e quando é aquela coisa, se você está sendo escolhido para fazer o contraponto de alguém forte, Isso. é porque você também é forte, né? Não é à toa. Não vai botar qualquer pessoa. Não pra vai botar qualquer contrapor. um para pegar a batalha lá contra o Nicolas, que é um monstro de comunicação, né? Com certeza. Então, se ela foi escolhida, realmente ela... Agora tem uma malaguetazinha local. Boa, Boa. vá, Boa. mande aí. Só tem uma malagueta aqui na cidade, né? Na cidade pontual de Lauro de Freitas, que é a própria vereadora Luciana, que ela está aí, né? Ela está insuflando, ela está sabendo. apimentando a coisa, né? Ela está sabendo apimentar a Ela coisa. está sabendo, essa onda que ela está pegando é uma onda sábia desse ponto de vista de comunicação, de saber fazer o que Tabata fez na campanha passada. Tabata soube Escolher pegar um adversário para polarizar, né? Não, e ela Pra falar acaba ocupando um exatamente. espaço dentro da oposição que a própria prefeita Débora fazia. Porque a Débora era essa personagem. Ela está ocupando este Tá papel. vago Tá vago. o espaço, o né? espaço ficou vago, então ela ocupou. E ela tá sabendo surfar muito a bem. termo de Em comunicação. termo de comunicação, termo de ela tá... comunicação. E se Ela for uma tá- cidade que não tenha vereadores que se destaquem na oposição, ela vai nadar de braçada sozinha. É. Enfim. 2028 vem aí, né? Pra gente, logo. Já Exatamente. passou 6 meses. pra Daqui a gente pouco entender passou um se ano, deu já certo ou foi. se deu errado. Exato. Como Mas, política também, a atual prefeita Débora Regis, a comunicação dela tem sabido, né, trazer alguns pontos relevantes da própria Débora para a Deu comunicação deu dela. uma mudada, eu não entendi, mas deu uma mudada muito grande Deu, nos últimos dias ou deu semanas. sim, Assim, deu uma mudada boa.
O discurso de ódio saiu. Saiu Eu o acho que discurso. isso é importante. Esquecer o passado também Perfeito. foi uma coisa muito boa, pontualmente. Eu acho que vale a pena se seguir esse caminho ótimo para ela, tá acertando, ela tá falando com mais. Às vezes você fica até perguntando, se você para pensar e fala assim, ó, pega uma publicação de semana passada e pega a publicação de 3 meses atrás. Não, não é a mesma pessoa. Mas é isso Não que é eu a tô te mesma pessoa. falando. Sabe o que aconteceu? Trouxeram Débora pro jogo. Pronto. Porque não Débora, eu conheci Trouxeram Débora. a Debinha para o Debinha. jogo. A E ela Debinha é de essa verdade. mulher. Pronto. Ela é essa Porque mulher. ela não é Eu aquela conheci pessoa Débora. odiosa. Não Ela é. não é aquela pessoa raivosa. Ela Mas ela tinha, precisou trazer tinha esses esse personagem arquétipos para para a poder ser comunicação eleita dela. prefeita. Ela Exatamente. Ela precisou trazer isso para precisou trazer poder. muito forte, porque ela tinha uma adversária que era muito Mas forte na eu, cidade. a minha única. Eu só vou pontuar que assim, que eu acho que isso podia ter acabado no dia 6 de outubro. Não tinha por que levar tão pra frente. É, Não tinha por que levar Também, mais O olhar 8 para meses, trás, o entendeu? olhar para trás para poder marcar bem que a adversária não foi uma boa gestora, podia acabar logo, não precisava Exato. render 6 meses, né? Bem, Exato. Acabou, Porque, acabou a eleição, acabou o porque mandato a da população, gestora, a acabou. população ela espera de quem foi eleito uma visão de futuro. perfeita. Um dos erros de Lula que está acontecendo é de ele colher os frutos que ele frutos que está estão colhendo, colhendo. que são amargos agora, é o fato de que durante 2 Focou anos muito. ele estava falando sobre Bolsonaro. Mas no eu quero prédio, falar para vocês. Bolsonaro isso, Bolsonaro Quero aquilo. falar para vocês que do ponto de vista de comunicação, do ponto de Sim. vista de oratória, o que estão fazendo agora com ela, Sim. de trazer ela, essa personagem que eu conheci, Débora, quando eu conheci, eu estava num restaurante. E Débora, ela sempre foi aquela pessoa muito amável. O Isso. sorriso dela é um Debinha eu sorriso muito conheci em real. 2004. Ela é Candidata a essa vereadora. pessoa Eu não era que nem sorri, nascido. que encanta. O que ela passa quando ela Sim. abraça, você vê que é uma coisa muito real, muito verdadeira. E trazer isso para a comunicação é de uma sabedoria muito, muito para a gente elogiar, para a gente trazer, para a gente dar nota aqui, trazer ponto para quem está A fazendo. dificuldade da comunicação hoje é você conseguir desconectar essa que tá lá na rede dela 2 meses atrás dessa de agora. É. Não vou conseguir Porque não ele dá tem um pra isso. caminho aí, Tem né? que Começou percorrer agora, um a gente tem caminho. 6 meses Para de... apagar isso daí vai demorar um É, tempinho. por isso que eu falei isso. Se você começa a desconectar isso depois da Antes, eleição, sim. agora já estava com a imagem feita. Isso só vai conseguir ser corrigido daqui a um tempo. Daqui a um tempo, já é eleição. Se eles Daqui a mantiverem um essa ano, pegada, daqui a um né? ano já é eleição. Mas assim, se mantiver a pegada, né? Porque se for uma coisa passageira e voltar Exato. a carga anterior, aí Mas aí é quem vai escutar e o que vai escutar. Já estão apimentando mais. claro, É, mas mas- aqui é, é, mas essa. É muito aquilo que a gente falou, tipo assim, ela começa escutando as outras pessoas, deixa de ser ela e se perde aí. É. Se ela for ela, o resto da Se vida ela voltar será uma para pessoa se voltar fantástica. para a Que essência, eu né? acredito que vai acontecer, que já está acontecendo isso, ela vai conseguir, né? Trazer Mas muito isso, bom. Uma reverberar pimenta essa de- comunicação. Hoje, de fato, uma pimenta malagueta mesmo. É. Mas precisa tirar o gostinho da pimenta de cheiro que tá lá atrás. Bora pro ping-pong agora, viu? Vamos lá. Na política, a mulher que fala firme ainda assusta? Mulher que fala firme, eu não digo que assusta, não, mas ela se posiciona, ela mostra para que ela veio. O que você diria para uma vereadora ou deputada que tem medo de usar a tribuna? Tá. Sai, esse lugar não é para você, então. Não é a tribuna, a política não é para você. Não tem que ter medo. Medo a gente tem que ter de não fazer o nosso trabalho, de não representar o povo que nos escolheu. Medo a gente tem que ter disso, mas de tribuna jamais. Qual é a maior armadilha para quem tenta falar bonito e acaba esquecendo a conexão? Tentar falar bonito, é esquecer que o natural sempre vai ser mais bonito do que o forçado. O natural sempre vai ser mais bonito do que o enfeitado. Você enfeita demais e você traz pontos de desconexão, você traz ruídos na sua comunicação, isso é péssimo. Então, o natural, o falado, quando a gente estiver falando para um público, a gente tem que pensar que aquele público é o nosso amigo, a gente tem que ter uma conversa com essa pessoa. Melhor ter uma conversa, óbvio, né? Que como a pessoa é política, essa conversa ela tem que ser uma conversa mais engajadora, uma conversa mais emocionante, que tenha pontos ali de picos de emoção, de picos de fala, mas ela tem que ser uma boa conversa, não uma conversa enfeitada de vestimentas ou de posturas rígidas demais, mas uma postura que agregue, que some, que aproxime, conecte com as pessoas. Essa última aqui eu escrevi, foi no meio do caminho aqui, com base no que a gente conversou. Ela nem estava programada, tá?
Olha, Mas, porque foi legal, você falou algumas coisas aí que me trouxeram para isso aqui. Se a oratória ela fosse uma arma, qual seria o superpoder exclusivo das mulheres? uma arma. Porque você falou assim, e o que me fez trazer essa pergunta foi, você falou assim, nós mulheres somos mais sensíveis, então quando a gente está na gestão, Boa, quando a gente está gostei, falando, gostei. a gente tem a diferença do homem. Gostei. Quando a gente ocupa o espaço da política, a gente tem a diferença. Então, qual é o superpoder feminino nesse cenário aí? Ele mesmo você viu que ele trouxe a resposta para Não, mim. é o que eu quero que você Ele diga. trouxe, mas Eu quero você que trouxe me diga, justamente aquilo porque- que eu falei sobre a comunicação da atual prefeita, né? Trazendo essa sensibilidade mais para o jogo, trazendo esse fato de você olhar, não se esquecer do porquê que você está fazendo o que você está fazendo, trazendo isso para o jogo, né? A principal arma de uma mulher vai ser justamente isso, o abraço, o carinho, o afeto, e talvez não seja, essa é a principal característica, mas também, muitas vezes, é o principal erro de uma mulher que está na política, porque a dominância do homem faz com que ele vá ali, ele fale, ele seja muito conciso naquilo e vá resolver. E às vezes ela nem resolve. E a mulher não. Ela adoça, mexe e se esquece que quanto mais você dá corda naquilo ali, talvez isso te prejudique lá. Você vai dando tanta corda que você não sabe como sair daquele caminho. Ou seja, você vai para uma comunidade carente, você ajuda tanto uma comunidade carente, que no final a comunidade carente vai ficar com aquele que ajuda por último. Isso é normal. Quem passou Quem por passou último. por último. E aí você ser concisa, saber que a comunidade está ali, que você volta e meia tem que estar voltando para poder dar assistência, para poder dar uma atenção, né? Então, essa sensibilidade, ela pode ser, né, a principal característica, a principal arma, mas também tanto para dar vida Tem que quanto ter, para tem que matar. ter, tem que ter a medida, né? Tem que ter a medida. Mas assim, ó, eu lhe perguntei isso pelo seguinte, só para pontuar o porquê. Porque todas as vezes que eu decidi meu voto para uma mulher, nunca foi porque colocaram ela de terninho e com postura rígida. Perfeito. Sempre foi porque ela era mulher. Que infelizmente alguns marqueteiros ainda vão por esse caminho, né? Para Sim. a mulher ser votável, ela tem que ser Feitura, masculinizada. E assim, o que faz para mim a mulher ter o meu voto é muito diferente Ela disso. ser feminina. Ela ser feminina, ter a visão de mulher, Ter porque a visão visão de de mulher é mulher. uma visão diferente da do homem, como você mesmo falou muito completamente bem. diferente. Então, Bonito você isso. me respondeu, você respondeu a sua verdade, mas foi legal que casou muito com a minha. Que bom. Maravilha. Feliz. Então, Isso, temos- aula maravilhosa. Recebemos Não uma é? aula aqui, quem nos assistiu também. Espero Isso que bom. vocês saibam Aprenderam. aproveitar, viu? Aproveitem. Não adianta nada tá aí. Se aproveitar 10% já é uma evolução enorme. Perfeito, é bom saber. Eu quero agradecer aqui a vocês, né, por esse convite, por estar no Moqueca de Política. Como falei, né, é um programa que eu acho que é um programa que tem identidade. Se continuar com essa identidade, né, de propósito, identidade, né, da marca de vocês, de como vocês conversam com o público-alvo, de ter profissionais de comunicação aqui dando verdadeiras aulas, porque a cada programa, né, a cada podcast é Legal. um aprendizado mesmo, de fato. Vocês trazem isso, é muito relevante para o profissional de comunicação, e para mim é uma honra estar aqui com 2 comunicadores, né, ser entrevistada por 2 comunicadores. É uma honra para mim, muito obrigada por isso. A oratória, com certeza, é algo que me motiva a continuar, e principalmente, como eu falei para vocês, o propósito, ele, na minha vida, o senso de missão, o senso de propósito vence e vai sempre vencer. Então, eu também vou estar sempre por aqueles que querem mais, por aqueles que querem realmente serem voz, aquelas que querem realmente serem voz, querem realmente transformar de fato a vida das pessoas. Então, muito obrigada. Nosso microfone tá aberto aqui Tá. quando você quiser voltar. Quando quiser, tá à disposição. Tamo junto. Vamos voltar, vamos falar. Lá na frente a gente sugere algumas pautas. Maravilha. Bora nessa. Vamos lá, meu povo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.